Quando eu jogava Play 1, uns 20 anos atrás, tinha um game bacana pra mim, jogar era sempre um show. Sentava no sofá e mandava ver, era sinistrão. Tinha um castelo invertido e um vampiro porradão. Esse era o Symphony of the Night, o Castlevania que me marcou. Esse era o Symphony of the Night, era legal pra um caralho. Dráculas e essas gestorbe. Porra, falou em Transilvânia agora? Não, se eu falasse em romeno, aí sim seria mais fiel. Então manda em romeno aí. Não sei falar. Está começando mais um Matheus Chefe, o podcast que a gente vai e termina o jogo. O Matheus Chefe vem aqui contar pra vocês como foi. E hoje é só chicotada estacada. Eu sou o Chico e aqui comigo está Vivardo. Hoje o chicote estala, rapaz. E não é Indiana Jones. Vamos falar desse jogo aqui que já aviso que eu vou ser orelha. E com a gente aqui tá o meu grande amigo Mário. Eita, estamos aqui para falar de chicotinhos, para falar de cruzes, para falar de castelinhos e coisas góticas. Por isso chamamos nosso grande amigo gótico, Quinho. Pirigótico. Ele não é só gótico, ele é o gotiquinho. Não só sou o gotiquinho, como também sou uma pequena pilha de segredos miserável. E com a gente também está o especialista em Castlevania, ou Castlevania, ou Castlevania, André. Esse foi um poliglota, Nossa, eu adorei essa introdução. Muito obrigado, Quinho. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. O André tá tão prazeroso que eu não sei se ele tá de BSM ou tá de cosplay, que é muito couro e muito chicote aí. E a gente tá gravando com vídeo hoje. Vamos pro episódio, pô. Bom, meus amigos, o episódio de hoje é Castlevania, mais focadamente aí o Symphony of the Night, Sinfonia da Noite. Não confundir com a música da Corona, porque ali é o ritmo da noite. O cara tá dando risada igual o Muttley, velho. Era uma música mais legal pra ter feito a abertura, hein? This is the Symphony of the Night. Ai. Quando mata o Drácula que faz o equinho, né? Ai. Que maravilha. É uma série muito longeva, né? Tanto que o Symphony of the Night é o jogo de número 11 dessa parada aí. Então é muito jogo até chegar nele, mas são jogos aí que tem uma barriguinha de Game Boy ali que é mais ou menos, né? Então a gente vai fazer aqui um preâmbulo e para isso a gente trouxe o maior especialista de Castlevania já visto aqui no Brasil, que é um cara recluso. Ele fica ali trancado no seu castelo. Só sai de noite. E a gente só consegue invocar ele de 100 em 100 anos, que é o André. Nosso Draculão do tesão. Na verdade, você mencionou uma franquia ou uma sequência de jogos, mas na verdade é a franquia de jogos para videogame. Acho que ele falou Final Fantasy diferente, então, o que eu ouvi... Eu também não entendi, esse Final Fantasy tá com nome estranho, É cara. essa que bate todas as outras. Eu acho que é uma das franquias de jogos que existem, isso sem dúvida. De fato. Com certeza Castlevania é uma franquia de jogos. E existe. Não, eu também gosto muito. Eu estou utilizando o artigo A para definir como a principal, a mais importante. Sim. É isso que eu quero dizer. Entendi. O que eu quero dizer, Mário? Imagine só, 33 jogos em 20 consoles, isso dividido em 40 anos. Nenhum outro jogo faz isso. Será? Vamos ver hoje aqui, hein? Nenhum. Vegeremos. Tirando Tetris. Tetris é superior, hein? Tetris é verdade. Tetris é vingança. Mario com certeza tem mais jogos que Castlevania, calma aí, gente. Sim. Exatamente. Mas vamos lá, ó. Castlevania nasceu em 86, ó, André. 86 foi lançado o primeiro joguinho com aquela capinha cinza. Joguinho que saiu, primeira versão pra NES, Nintendinho, no Japão, né? Plágio do Boris Vallejo, já digo aqui, dos anos 80, 90.
E depois teve versão pra tudo que é porra, teve remake, saiu pra DOS, pra PC, teve port pra arcade, que é o pior jogo de todos, porque é o único jogo de arcade da história que você põe ficha e mesmo assim dá game over, que é Castlevania tem que ser difícil. Foda-se que você tem dinheiro. 3 vidas começa no começo. Então, temos esse norte aí, que é um jogo difícil pra caralho. Você concorda aí, André? Ele foi conhecido, né, na Europa, no Brasil, como Castelo Demoníaco do Drácula, né? Demon Castle Drácula. Até porque, rapidão, o nome original é Akuma Joe Drácula. Dorakura. Isso, né? Em japonês, né, Mário, né? Dorakura. Isso. E Akuma Joe é literalmente isso, o Castelo do Demônio. Isso. Akuma é o Akuma do Street Fighter mesmo, tá ligado? E Joe é castelo. Porque Akuma significa isso, demônio. Akuma significa isso. Aku vem de maligno e o Ma é de maligno também. É um nome maravilhoso. Eu adoro quando você fala de japonês. Você pega o ideograma. Jojos. E até uma coisa idiota, assim, porque o Akuma no Japão chama Gouki e não Akuma. É verdade. Essa é uma versão americanizada, mas o nome é demônio. Significa isso. E Gouki significa o quê? Demônio. Não, deixa eu pesquisar agora o que é Gouki, porque você me pegou nessa. Mas é alguma coisa do tipo mesmo. Deixa eu só ver que eu quero ver quais são os ideogramas. Não, é a mesma coisa, Gouki é demônio, é isso mesmo. Caralho. Até o mesmo kanji de Oni. Quantos ideogramas existem pra demônio em japonês? Muitos, cara. É o que mais tem, velho. Lá tem mais anjos que demônios. Yokai, o caralho, né? Yokai é demônio também. Porque, na verdade, outro nome muito comum pra demônio é Oni. Tanto que Gouki, o segundo ideograma é o de Oni, só que numa leitura diferente, né? E o Akuma é só tipo coisa maligna, mal do mal, tá ligado? O problema é que quando traduzem tudo com uma palavra só, entendeu? Mas tirando o Akuma da frente, aqui não é Capcom, aqui é o quê? É Konami, temos que aqui ressaltar, né? Essa que já foi a maior produtora de jogos aí de todos os tempos, até os anos 90. Depois deu uma degringolada, né? Continuam firme e forte no patinco. É verdade. A Yakuza fudeu com a Konami. Exatamente. Mas agora eles querem retomar a galinha dos ovos de ouro aí. O Kojima ficou puto, o Metal Gear Solid tá voltando. E só um negócio da Konami. A Konami nessa época, ela vinha do MSX lá fazendo justamente o Metal Gear, que foi o jogo que ela despontou em qualidade. Essa pegada de jogos de computador sempre teve muito presente no começo da Konami. Tanto que tinha uma estética que é uma que permanece nos primeiros Castlevania do Nintendinho, que são aqueles jogos que a fase é feita por blocos. É tipo um Mario de PC, só que tem uma linguagem ali muito própria. É Mauro, tá? Só pra te avisar. É o Mauro, né? Que significa demônio em japonês. Exatamente. Tanto que tem versões de Castlevania, inclusive a gente vai chegar mais pra frente, que um dos jogos mais importantes saiu num PC, né? Então é foda. E aí o port do Nintendinho foi que estourou pro mundo, porque saiu no ano mais doce da época do Nintendinho, 86, as crianças dos Estados Unidos. Isso, 86, aquela época ainda que os jogos de fliperama, né, ainda estavam conquistando mais e mais, substituindo as máquinas de pinball. Então, esse entretenimento visual, aí quando os computadores começaram a se tornar também pessoais, então, tudo aquilo que você falou no começo, a Konami estava indo muito bem na plataforma do MSX, mas também alguns jogos, como o primeiro Castlevania, né, estava começando a migrar pro Commodore 64, pro Sharp 68000, pro Amiga e também havia pro DOS, mas quando o Nintendo 8-bits foi a época dourada, né? Foi o cara sagrado do videogame, assim, pra entretenimento doméstico. Castlevania tava bem lá. Eu tava ali no começo. E isso fez toda a diferença. E é um ano muito foda, porque é o mesmo, junto com o Castlevania 86, sai, não é o mesmo mês, mas praticamente, como naquela época as coisas andavam devagar, tudo junto, né? Primeiro Zelda, sai Metroid, sai Alex Kidd, grande jogo, melhor de todos dessa lista. Já diria o Load, né? Que zerou o Alex Kidd Miracle World sem morrer. E só uma curiosidade aqui, essa época é tão importante pro André que ele tem um PC até hoje. Ele usa um PC com a idade. Exatamente. Ele está sendo usado para gravar esse episódio. E aí convém também falar que em 86, muito mais nos Estados Unidos, estava tendo um revival de filmes da Universal que estavam sendo relançados em VHS. Naquela época, seria o que a
Marvel hoje em dia, assim, pra molecada. Os heróis da molecada eram o lobisomem, o Frankenstein, o Drácula, e era uma subcultura, assim, que no cinema não importava tanto, porque no cinema já tava outra vibe, já tava, tipo, Sexta-feira 13, Highlander, Aventuras do Bairro Proibido, acho que é dessa época também, mas no mercado de VHS e tal, tava conversando muito com essa galera, e tem um jogo na locadora que tinha essa pegada, porque o Castlevania, qual que é a base da história, né? De 100 anos alguém vai lá, os malditos satanistas, comunistas vão lá e acordam o Drácula. Aí, eita, o Drácula vai foder com a humanidade, meu Deus, vamos chamar alguém pra resolver. E aí tem o clã dos Belmontes, que recebe lá o auxílio do governo pra se proliferar e segurar o chicote sagrado lá. Como é que chama o chicote mesmo, Sam? Morningstar. Que é o chicotão digno aí do escolhido pra ir lá e acabar com esse problema aí, que de 100 anos tem que chamar o exterminador, que é o Drácula, né? E na verdade, quem viveu o tempo nosso aqui, tá? Não na cronologia do Castlevania, claro, tempo real, como o André, ele só ficou sabendo das primeiras origens ali, um jogo de verdade, quando saiu o Lament of Innocence, lá pro Play 2 já, que é o primeiro jogo na cronologia, que é o primeiro Belmont, né? Do ponto de vista cronológico, nesses 33 Castlevanias, eles fazem o possível pra, ao invés do Drácula despertar a cada 100 anos, mas ele desperta a cada, sei lá, 5 meses. Alguém tem que fazer uma merda pra ter um jogo novo. Exatamente. Então é que assim, naturalmente, eles meio que dão um cheatzinho aí, né? Porque assim, de forma natural, a humanidade esquece de Deus a cada 100 anos. Isso. E aí o Drácula reaparece cheio de forças. Então o Drácula vem na mensagem de Deus, é isso? Você tá pondo religião no meu podcast, Kim? Tem tudo a ver com religião, cara. Castlevania. Caralho. O cara usa a cruz como arma até no jogo, cara. Não, mas então, aí só pra ilustrar que assim, é pra ser de 100 em 100 anos, mas aí tem os malucos loucão da vida, tipo os Shaft, que é o cara do jogo que a gente vai falar hoje, que fazem de forma artificial e tentam colocar o Drácula de novo na parada. Então por isso que a cada 5 meses tem o Drácula de novo. Exatamente. Não deixa o cara descansar direito. Não deixa. Será que é por isso que ele é derrotado toda vez? Porque ele não deixa o cara... Ele deixa. Ele fala, tá bom, tá, vai, tá beleza. bom, Ai, não como você é aguento. bom, leva as Eu quero glórias. dormir, porra! O próximo Castlevania no futuro vai ser ele mais forte, que ele vai estar bem descansado. Exatamente. E o Drácula fala também no começo do Symphony of the Night. Ele fala, It is by humans that I was once again given flesh. Ou seja, eu fui revivido novamente por humanos. Mas ele fala com essa voz snob que você fez, assim? Nossa, muito snob. O cara é um aristocrata. O André que dublou, você não tá sabendo, não? Aliás, vocês sabem por que todo vampiro é bilionário, né? Porque os que ficaram pobres morreram, né? Tá ligado? Como o cara ficava rico, Ele ele já vale era. a pena lembrar, não existe vampiro pobre. Não tem. Não existe, não Os caras existe. vivem mais de 100 anos. Com mais de 100 anos dá pra você juntar umas aposentadorias. Só sendo vampiro pra conseguir se aposentar. E construir um castelo ainda. Se o vampiro precisa de uma aposentadoria, é porque ele é pobre, né? Desculpa. Puta que pariu. Meu gato pôs um ovo, mas gato não põe ovo, puta que pariu de novo. Vamos lá. E aí, voltando à aritmética do Castlevania, eu tava falando do jogo de PC, tudo. Ele tem essa vibe dos monstros do Universal que tava em voga. E também tem a vibe de outro filme que tava muito no auge, que era o Conan do Schwarzenegger, né? Vários joguinhos tentaram replicar isso. No arcade teve o Raigar. Acredito que veio Não antes. tem um episódio que não citamos o Raigar. Caralho, Porra, meu irmão. eu tô esperando o Mega Man em algum lugar aqui. Calma que o Mega Man é lá pra frente. É o bingo do... Depende do Zeitgeist, tá ligado? Não, o Raigar é o quê? É um carinha medieval com um escudo preso numa corrente que ele dá a chicoteada nas pessoas, né? Ele mata morceguinho, mata monstros, os Frankenstein, os ghouls, os fantasminha, o caralho. E aí você tá lá controlando um Conan, né? Você vai jogar o primeiro Castlevania? É o Conan de chicotinho com a roupagem aí de vamos matar o vampirão. Tem que ser um cara bombado pra dar porrada, né? Primeiros, né? Mas o segredo do sucesso, nesse caso como tema, e não apenas como o jogo foi espalhado ou redefinido entre várias plataformas e finalmente chegou no Nintendo 8-bits, é a premissa básica de bem versus mal, utilizando elementos
mitológicos da Idade Média. Enfim, religião, Deus versus o mal versus na forma de Satã. O André meteu a polêmica aí. Tem uma pegada meio Inquisição, não é? Exato. Não é nem polêmica, assim, é a receita do jogo. É um elemento mitológico, é o básico do bem versus mal. Achei que você ia falar que a religião era mitologia. Exatamente. Que pode ser também, mas pros católicos do Brasil... Nem católicos, mas a premissa... tá tudo lá. Assim, ok, como é que nós vamos vender isso da melhor maneira? Ok, é a premissa antiga do bem. Ok, tudo que é relacionado a Deus. Qual que é o principal inimigo? O mal. Qual que é o maior elemento mitológico que ainda sobrevive, sei lá, durante a história ou cultura, até mesmo entretenimento? Drácula, Frankenstein, demônios, etc. Então, vamos colocar esses dois no jogo. Então, a roupagem do jogo, ou essa vestimenta mitológica, ajudou muito mesmo. Até então, nenhum outro jogo havia feito isso. E tem o lance de misturar tanto o negócio da religião, mitologia católica, com mitologia grega aí, porque tem Medusa, tem uns bichos nada a ver assim, né? Exatamente. No jogo em si, no próprio Symphony of the Night, são mais de 150 inimigos diferentes, advindos de vários elementos mitológicos de diversas culturas. Isso daí tá muito a ver com o que o André acabou de falar, de o bem contra o mal. Porque se você for pegar no cristianismo, não tô falando na base do cristianismo, mas o que se coloca como o mal é o elemento de outras religiões mesmo. Você pega o diabo ali, você encontra deuses de outras religiões ali com tridentes, com chifres, o Cernunnos, o Poseidon. Então é bem isso mesmo, nada mais natural que o inimigo do enviado de Deus seja a Medusa, tá ligado? Seja o... E é a visão do japonês sobre também as religiões ocidentais, né? Porque... tem isso também, né? Perfeito, bem colocado. É tipo o Cavaleiro do Zodíaco, é tipo aquele jogo El Shaddai, que é um jogo católico, o bagulho, só que é tão estilizado, bizarro, né? Que vira outra coisa, mas a japonesada aí olhando, igual a gente olha pro yokai, que bagulho escroto, esses bichinhos, essa tartaruga com água na cabeça. Aí eles olham, esse cara aí com um espinho na cabeça, que coisa de otário. Então, é meio que isso, Não, né? mas isso tem muito a ver bem com a forma como os japoneses lidam com a religião, porque eles são shintoístas. E o shintoísmo é uma religião de todo lugar tem Deus. Tem o Deus da porta, tem o Deus... mas é isso mesmo, o Shinto é o caminho dos deuses. Que massa. E os meus fãs são shintoístas, sabia? Mano, você tem que mudar seu nome pra Shintoio, velho. Shintoio. São os shintoios que... Tonho. Mas é bem isso, né? Todo lugar tem Deus, todo deuses diferentes, formas diferentes. Não é essa coisa do Deus único, intocável, saca? Então os caras vão misturar tudo mesmo sem problema nenhum. E voltando na estética de Castlevania, agora vamos falar de mecânica rapidinho da base do jogo. Você tá lá, joguinho 2D, bloquinho, subir escada segurando diagonal pra cima, a parada mais horrível da história do videogame. Talvez o maior inimigo do Castlevania sejam as escadas e os buracos. E ela é plataforma, basicamente, né? Plataforma de aventura. Os primeiros são plataforma. Exatamente, bem mencionado isso. É importante mencionar que um jogo de plataforma, deslocamento para direita, para esquerda e, dependendo da escada, né, para cima e para baixo também. E o grande lance do jogo, que você pega coraçãozinho em tudo que é lugar e o coração não serve pra vida, né? Então é um jogo muito confuso. Isso é frustrante, né? A simbologia, peraí, esse coração significa vida? Não, é pra você ter armas pra você usar pra alguma coisa. Pô, mas eu queria... Posso estar falando merda, mas talvez seja o primeiro também de pula e bate, né? Metroid? Talvez não. Metroid. Não, já teve muito pula e bate pular antes. e bater já tinha. Metroid é pular e atirar. Agora, pular e bater, a própria Konami, em outros jogos, no MSX, já apresentava alguns jogos. Porque Goonies era um deles. É uma mecânica imprescindível, né? Exatamente. E a Kung Fu também, plataforma. O que eu ia falar, o Kung Fu Master é isso, é andar e bater, e ele é de 2 anos antes. Essa mecânica meio que já existia. O que foi realmente a junção de tudo. Mas eles pulavam? Pulavam. Sim. E isso... Só não tinha chicote. No MSX era chamado de ER Kung Fu. O Castlevania, tanto nesse início, mas depois do Symphony of the Night, ele é muito bom nisso. De pegar mecânicas que já existem, misturar nela e dar uma melhorada. Porque ele pega coisas que já existiam e apresenta de uma forma que ninguém tinha feito antes. Juntando também com a questão de toda que o André bem pontuou, da mitologia, da história, dando um fundo muito mais complexo ali.
Então ele foi sempre isso, foi sempre melhorando dessa forma, né? E em cima disso, da plataforma, do combate, ele também virou um jogo de memorização, né? Que é aquele jogo que você vai sabendo onde vem as coisas, o que vai acontecer. Sim. Que também se aplica ao Contra da Konami. É um estilo de jogo que você vai ficando bom, né? Vai evoluindo lá, decorando o caminho e sabendo como lidar com os problemas que ele vai te apresentando. E com essa roupagem toda que ele criou-se assim um padrãozinho, né? O riff do AC/DC do jogo, que vai repetir infinito aí como base para os outros jogos, só acrescentando alguma coisa e tal, né? E isso vai perdurar aí no comecinho, que a gente vai ter lá o Castlevania, o primeiro do Nintendinho. Aí vão ter várias experimentações, né? Passando rapidamente aí na timeline, né? Vai sair 2, vai sair 3. O 2 já vai para um lado... É um jogo que você precisa de um manual para jogar, porque é cheio de coisa que os caras não conseguiam colocar explicando no jogo. Aí, se o cara não tem um manual, não consegue passar do jogo, não entende porra nenhuma. O terceiro já é um negócio que é o favorito dos velhos aí, porque ali tá tudo. Esse negócio que você falou do 2 é uma coisa que a gente viu em vários outros jogos, né? O cara cata, cria um jogo e aí vai fazer a continuação, quer inovar demais e acaba se confundindo, né? O Zelda 2, você vê esse problema. O Mario 2 não foi tão assim na versão original, porque ele era só uma versão nível hard, só que aí quando foi pros Estados Unidos tiveram que modificar um jogo e pôr os gráficos do Mario pra mudar completamente. Só depois que os caras começaram a investir bem mais na fórmula padrão ali, inovaram dentro de uma quantidade mais decente ali. E até o próprio Symphony of the Night tem isso, né? Apesar dele revolucionar em um monte de coisa, ele já começa deixando bem claro ali, ó, nós estamos começando no final de algo que já era o padrão. Nós melhoramos, mudamos, mas sem te chocar muito, né? Sem tirar a sua base. É uma excelente comparação que você fez agora, porque o primeiro jogo é criado, lança o segundo, assim, como é que a gente pode fazer para que isso seja o mesmo, mas ainda assim totalmente diferente, né? O Castlevania 2 foi o Simon's Quest, tentaram fazer várias coisas diferentes, igual você falou, né? É um jogo necessário que você precisa jogar com o manual do seu lado. É pra fuder os piratas. Exatamente, também pra fuder os piratas, né? E ao mesmo tempo apresentar algo diferente, ou seja, mais história, mais envolvimento emocional, seja por frustração ou diversão, mas você vai ficar focado naquilo. Aí quando chegou finalmente no Castlevania 3, o Dracula's Curse, né? Ele tentou ainda que você pode escolher caminhos diferentes, e todos esses elementos, essas ideias de como proceder do jogo indo para caminhos que você escolhe, tudo resultou no Symphony of the Night. O Symphony of the Night é a soma de vários elementos distintos de cada jogo do Castlevania que virou esse literalmente sucesso. Não, tanto que o 3 aí é o primeiro jogo que você controla vários personagens, entre eles o Alucard, né? Sim. Que exato. A gente vai falar bastante daqui a pouquinho, mas só passando mais rápido aqui umas coisinhas que eu acho necessário pontuar. A gente tá falando Castlevania, ele teve vários nomes também aí, o Vampire Killer, era um codinome dele, o Akuma Drácula aí que vocês falaram, né? Nesse meio termo a gente tem joguinhos de Game Boy que também tentam trazer um prequel, outros negócios da história aí, porque a história ela tem o Tarantino verso dos Castlevania, que é mais fácil você jogar e ver o que você acha e foda essa história, mas se você for lá e ver uma timeline, dá pra encaixar. Esse elemento cronológico de histórias ou sub-histórias em cima de uma história só, por si mesmo já é um excelente apelo, já é um excelente assim, chamado para construir, esse negócio é maior do que apenas um jogo. Sim. E tem um negócio que aí o André vai ficar triste, que Castlevania mama muito no Zelda, nesse comecinho. Sim. Porque o lance do 2 ser um erro é porque saiu o Zelda junto com o primeiro e eles viram que, como construção de jogo, né, foi um jogo que revolucionou a porra toda, né, ninguém imaginava que poderia ser passada aquela experiência através de um videogame e todo mundo tentou replicar do seu jeito. Aí a Konami fez o 2 lá, se apoiando em manual e foi o que foi. E no 3 eles conseguiram transmitir isso de outra forma tal. Ele é um jogo muito parecido com o Zelda na construção lá do roteiro, da ordem das coisas, e foi por isso que ele deu tão certo. Tão certo que aí, né, temos o Super Nintendo já batendo a porta lá em 91 e tá na hora de sair o 4, né? E não vai ser só Castlevania 4. Tem que pôr um Super na frente, porque tudo ali tem que ser Super, né? E os caras conseguem fazer o jogo aí, que é o favorito de muita gente. De certa forma, é um remake, não é uma continuação, que é um mundo, o Ouroboros da história se repetindo. Mais uma pro bingo. Porra, aqui, você não tá sentindo o Zyget desse momento? Zeitgeist do momento não é uma redundância? É redundância. É redundância pra caralho. Não faz o menor sentido. Só pro André que sabe alemão. É muita redundância. Entendeu?
Eu acho um prazer participar de episódios assim, porque é bom cada um com suas línguas, o Quinho. Cada um com suas línguas e o Quinho, eu não tenho. E o Quinho, né? Esse é um podcast com classe. Esse podcast tem classe. Tem muita Exatamente, é classe. isso que eu quero dizer. É, classe. Tem No muita caso, a classe é a quinta série, né? Que isso, Mário. Eu elogiar você também por seus conhecimentos na língua japonesa. Acredito que você deveria até ter explicado também sobre a palavra Castlevania, né? A palavra criada no departamento de, sei lá, marketing. na Konami, nos Estados Unidos, né? A mistura De de Castelo com Transilvânia, né? Transilvânia. Sim. Exatamente. Muito criativo. Porra. Funciona. Funciona. E é engraçado que Castlevania tem uma cara muito de nome japonês, tipo Pokémon. Quando eles pegam, tipo, duas palavras, Pokémon é Pocket Monster. No Japão eles têm esse costume de, por exemplo, quando a gente usa siglas, tipo Personal Computer, a gente fala PC, eles falam Passocon, porque eles pegam um pedaço de cada palavra e juntam. Então, tipo, Castle Transilvania, eles falariam muito Castlevania. Como eu disse, é um podcast com classe. Não é? Vamos voltar aqui, ó. Super Castlevania 4, que é o favorito da vida do nosso querido Andrezão, que jogou o primeiro Castlevania e depois jogou esse. Andrezão, qual é o jogo que você mais gosta? Eu ia falar isso, mas eu tinha certeza que o Mario ia falar, então eu não. E aí, como velho ancião do Castlevania, eu queria saber como é que foi receber um remake em meados dos anos 90. Embora para aqueles com médio conhecimento sobre a franquia é considerado como remake, mas dentro da história de Castlevania, o Simon Belmont, ele é ressuscitado depois dos 5 meses, né, entre cada jogo, mas ele é ressuscitado pra matar o Drácula novamente. Ah lá, viu? Então, viu? é um remake entre aspas. Sim, sim. É que depois a gente vai ter o remake mesmo, né? Isso aqui é uma forma de sim. falar. Depois a gente vai falar do Chronicles, que é propriamente o remake. Mas o Super Castlevania, a gente brinca que é remake, porque o começo dele, ele tem esse negócio que muito Castlevania vai repetir, de fazer a primeira fase quase que 1-1 do primeiro jogo, né? Com uma versão HD, com um pouquinho mais de recursos, né? Pode até misturar agora com o Bloodlines do Mega Drive. E assim, rapidão, essa história do Super Castlevania 4 ser uma sensação de remake é a mesma coisa do Super Metroid, né? Ele tem também essa pegada Sim. de você tá com um sistema novo, então os caras ao mesmo tempo, vamos trazer novidade, mas eu quero replicar a fórmula do que é bem legal, do que deu muito certo. Né? Exatamente. Super Mario, então. Super Metroid, tudo era super. Então, vamos revisitar os jogos antigos, transformá-los para esse Sim, novo sim, console sim, sim. para atrair, para não perder a mecânica, para não perder a fórmula, né? Ou a Sim, receita de como sim. o original era, só que apresentado de maneira bem mais bonita. É aquela coisa do tipo, agora a gente consegue mostrar o que a gente queria ter mostrado antes. Perfeito. Saca? É tipo a banda que regrava os clássicos, aí tem uma Ixi, solo aí diferente. fica uma merda, mas tudo bem. Aí vira aquele Manowar, né? Aquele jogo. Puta que pariu. Aí não eu dá. tô preocupado que o Blind Guardian fez isso, cara. Tem que dar uns exemplos melhores, tipo o Slash regravando Paradise City Café. Eu acho que não, eu acho que não serve um paralelo pra música. Pelo menos pro que eu gosto de música, geralmente as Sim, regravações sim, sim. são bem inferiores. Depende. Eu acho que seria tipo fita demo, que no demo os Não, caras tinham então. que gravar em casa e depois eles gravam no estúdio com mais recursos. Acho Sistemados pelo Crucifa. que Que é meio que isso. é o Crucificados bem gravado, mas é só pra aquelas bandas que gravava com o microfone do Meu Novo Gradiente. Mas nem eles gostam do sistemado, sei lá. Eu não consegui acertar o exemplo. Eu acho que o melhor exemplo é falar de fita demo pro jogo em HD final. E tem tudo a ver, né? Fita demo com o jogo do demônio. Olha só. Afinal, o Drácula, ele é tratado como um demônio, né? Porque ele tá Exato. acima Akuma de Joe. tudo, como Deus. Que é, na verdade, o melhor exemplo do que é a raça humana, né? Tornaram ele um demônio, né? Porque o cara só ficava de boa na dele, ele só queria ter o amor dele e o castelinho pra cuidar ali, o próprio Animal Crossing ali na Transilvânia, ele a esposa Mas e que fazendo... tudo tem um limite, né, mano? Você viu o quanto que ele decorou aquele castelo? Esse castelo gigante, vai tomar no cu, o cara ficou lá. Mas a maioria das histórias de monstros são assim. Frankenstein exato. mesmo, ele só queria morrer, velho. Eu ia falar exatamente isso. Em paz, né? O monstro, né? Que não é o Frankenstein, o Dr. Frankenstein. Não, é aqueles 3 níveis. Frankenstein é o monstro. Aí depois, não, Frankenstein é o médico, o monstro é o outro. Aí o terceiro nível é o Frankenstein é o monstro. Ele é o monstro. Mas é isso que eu quero dizer, tipo, ele ficou putaço, pegou o
pegou em armas e falou, vou empalar todo mundo, porque cutucaram a ferida, né? Acho que esse momento é bom pra gente recomendar a série da Netflix aí do nosso querido Warren Ellis, que tá meio queimado na rodinha, mas ele conseguiu transmitir bem a história, eu acho, né? Não sei os especialistas, mas eu gostei, assim. Ficou ótimo, a galera chorou, então eu gostei mais ainda. O que é isso? Exatamente. Como fã inveterado do Castlevania, eu dou o meu selo duplo de aprovação. A série da Netflix do Castlevania é escrita por um excelente autor de quadrinhos. A animação, né? Então, a história, exatamente, a animação, aquilo ali é perfeito. Pô, gostei também. Pra todo fã de Castlevania que sonhava ver um filme ou qualquer outra versão, além do videogame, em cima da franquia, aquilo é perfeito. Todos os elementos do Castlevania 2 e 3 e 4 e Symphony of the Night estão todos lá. Então é um presente. Aquilo ali é um presente. Só complementando, é porque ele não caga em cima dos personagens. Não. Desde o Hector lá, que você joga depois com ele, né? Hector ou Richter? Não, o Hector mesmo. Hector. Que você joga com ele e alguns jogos depois, que é aquele cara que domina, não domina, mas ele faz monstros, né? Ah, sim, agora você tá falando. Perdão, agora que eu entendi. Sim. Desde esse cara, que é um cara que é protagonista em jogos, mas não é muito famoso, até o Alucard, que é talvez o personagem favorito da maioria dos fãs de Castlevania, realmente o desenho é... Eles colocam uma galera nova lá, aquela tal de Carmilla lá e toda a trupe dela. Na verdade, algum desses personagens já estavam em outros jogos do Game Boy e personagens também do Castlevania 3, do Nintendo 8-bits. Então todo personagem ali faz sentido. Mas eu gosto e o Shinkoio também ia adorar, mesmo se não fosse Castlevania, só pelo gore, né? Que o desmembramento rola em... Exatamente. Se você fala sobre uma família que mata vampiros e demônios, é claro que tem pra mostrar essas coisas. E isso que a gente tá falando da história aqui, se você assistir o primeiro episódio da série, não precisa assistir tudo. O primeiro episódio da série, você vai lá, assiste, depois vai jogar o jogo e depois termina a série. Porque é tipo uma abertura perfeita pra todos os jogos. É a ordem perfeita mesmo, ó. Você assiste o primeiro episódio, joga e depois ouve a Dança do Vampiro do Asa de Águia. Você matou a trilogia. Vampiro doidão. Aí é bonus track. O primeiro episódio ele explica tudo isso que a gente tá querendo resumir aqui, se repete e tal, da história principal, do ressuscitar o Drácula, da galera matar ele de novo, e você conta ter o Drácula putaço aí, porque mataram a mulher dele. Mas... O que ajudou muito também, já voltando ao Castlevania 4, e na época que foi lançado, foi o filme também do Francis Ford Coppola, o Drácula. Então isso ajudou o Super Castlevania a vender horrores. O Bram Stoker, né? Sim. Exatamente, o Bram Stoker do filme do Coppola. Do Gary Oldman. Exatamente. Vem do livro. Ele é uma adaptação mais... Eu me refiro no cenário cultural da época. O filme é lançado e ajudou muito o Super Castlevania 4 a ser mais uma vez consolidado como, isso faz parte do Zeitgeist, isso faz parte da cultura popular. E Castlevania virou pop. E a gente vai falar também, quando a gente entrar no Symphony of the Night, que a diretora de arte do jogo, ela usou muito do figurino e da estética do filme também. O Castlevania como série de videogame, desde o começo, que é anterior ao filme, né? Pega muito do livro, também dos filmes da Bela Lugosi e por aí vai. Da Universal, né? Mas recentemente eu fuçando numas coisas aqui de trabalho, que nem o Osamu Tezuka, o primeiro trabalho dele que ele quis fazer uma pegada adulta, foi um mangá sobre vampiros. E isso mostra que na época tava rolando no Japão também, se você for ver esses monstros famosos, meio exportação, que eles tentam adaptar na cultura dele, o vampiro é o monstro mais recorrente e que eles fazem as leituras mais bizarras, sabe? No Osamu Tezuka, o vampiro vira um lobo, é um lobisomem que só que é vampiro, porque todo vampiro ele é transmorfo, aí tem uns que vira morcego, tem uns que vira lobo, então tem essa pegada. O Suhimaru também tem a obra famosa dele sobre vampiros, que também é outra leitura bizarraça, que era um tema que na infância do cara ele era fascinado. Por quê? Porque na infância do Suhimaru, anos 50 e 70, também era uma coisa muito forte lá no Japão, né? Então, nos anos 80, 90, tá trazendo esses temas à tona, também era um assunto que tinha fascinação no Japão, né? Então, o jogo, ele é um sucesso lá, tanto que tem jogo que só saiu pra lá até hoje. A gente tá chegando agora no limiar que a gente vai falar deles, mas só pra passar também o parâmetro aí do Bram Stoker, que saiu junto com o Super Castlevania, e
logo em seguida com o Bloodlines, que é o Castlevania do Mega Drive. O Castlevania do Mega Drive ele é basicamente um Castlevania nos tempos modernos, que pega todos os elementos do Drácula de Bram Stoker, dos personagens que são domínio público, e jogam dentro da história do Castlevania. Sim, existem personagens do Bloodlines que são do Bram Stoker. E aí rola o Ouroboros da mamação reversa aí, porque mistura a porra toda do jeito que, eita, Nintendo onde? Aqui é Mega Drive, aqui ó, tá o Bram Stoker, caralho. É interessante porque a Nintendo se segurou um pouco, assim, a Konami falou assim, ó, vamos lançar mais um, eles estamos na febre, precisamos de mais Castlevanias. Aí a Nintendo falou, não, segura aí. Aí a Konami falou, então joga isso pro Mega Drive. O Mega Drive ele serviu muito como que a Nintendo estava sendo muito conservadora, o Mega Drive foi lá, vamos fazer e foda-se, né? O Contra do Mega Drive foi isso, né? Ele é muito mais inovador do que o Contra 3 do Super Nintendo, né? Não podemos falar a mesma coisa do Sunset Riders, infelizmente, mas até aí a Konami tá participando dessa guerra e, assim, no caso do Contra, Megão ganhou. Mas o Castlevania, eu acho um empate, porque tem coisas muito legais aí no Bloodlines. Mas o que a gente tem que falar do Super Castlevania é que ele inovou muito em controle perante todos os jogos, que sempre teve uma maldição de controle de Castlevania, que era muito duro, você subir a escada com o diagonal que eu falei, o negócio do controle do chicote, você bater em todas as direções, e isso trouxe um frescor ao jogo que pareceu, assim, uma progressão, uma dificuldade muito mais justa, né? Fora visual, a história, tudo. Poder direcionar o chicote em 8 direções e não apenas pular para destruir uma velhinha, né, para pegar um coração, isso ajudou muito. Fez maior sentido, você pode chicotear para cima, na diagonal inferior, e ainda se você deixar o botão pressionado, ele solta o chicote e ele fica à mostra. Balangando. Exatamente. Qualquer inimigo vir na sua direção, você deixa o botão de ataque pressionado e ele solta o chicote. Quer dizer, ainda na mão, né? Mas ele apenas libera o chicote por contato. Isso é muito bom. Então, isso faz mais sentido, porque é frustrante. Realmente, você fala, eu tenho um chicote, mas eu só consigo atirar ele pra frente. E é o tipo das coisas que dão uma naturalidade ao jogo, que dá essa superioridade aí que o Shinkoio tá falando. Exato. Você jogar algo que faz sentido na sua cabeça. E não você ser obrigado a seguir o que o cara codificou ali, os limites do jogo, sabe? O bom é que o jogo, ele é fácil no começo, mas da metade pro fim, ele é bem difícil. Mas ele é justo, né? Sim, é um jogo justo. Diferente da frustração do primeiro e do terceiro Castlevania, nossa. E mais, né? Pra aqueles que já nasceram assim depois da época do PlayStation pra frente, nós estamos falando de uma época em que jogos tinham vidas finitas e continuam totalmente finitos. Então, se você exaurir todas essas opções, você volta pra estaca zero. Sem save. Exatamente, sem save. No Super Castlevania 4 já havia a opção de você ter uma sequência de códigos para você salvar o seu progresso. O password. Né? Assim, a sua pontuação não era salva, mas o seu ponto de progresso poderia ser reiniciado. Sim. E isso era algo que eles precisavam fazer, de você morrer e voltar pro começo, porque os jogos eram curtos demais. Sim. Você dependia muito, isso até que o Shinkoio falou desde o primeiro jogo, daquela memória muscular praticamente, de agora eu mato esse, agora eu mato aquele, agora vem o carinha dali, vai voar aquele ali, sabe? Então, muitas vezes o terminar um jogo cheguei na segunda tela, legal, aí depois tô detonando na segunda tela, cheguei na terceira, e muitas vezes, cheguei na última tela, só que você chegou na última tela com a última vida piscando, você só vai dar oi na tela e morrer, aí você vai ter que depois chegar nessa última tela de novo, e melhorando, até o ponto que você faz o jogo de olho fechado, sabe? O interessante é que essa mecânica de como o jogo funciona psicologicamente através da frustração força qualquer jogador a se tornar melhor em qualquer jogo. Get better! Você fala assim, você quer terminar o Super Mario, você quer terminar o Ninja Gaiden, você quer terminar o Castlevania, você vai ter que sentar a bunda na frente desse negócio e devotar o seu tempo. Tanto que Castlevania, junto com Punch-Out, são os precursores de Dark Souls, né? Não, mas é mesmo. Tem... Punch-Out. Punch-Out é o Dark Souls puro, mano. Só que é legal. Aliás, só queria agora fazer um comentário rapidão, que o Shinkoio fica aí tentando tirar Zeitgeist, tirar um monte de palavra, mas aí vem o André e só fala assim, exaurir. E destrói todos os anos de melhora de vocabulário do Shinkoio. E ele falou exaurir os continues, as vidas dos continues.
Windows, eu acho que a molecada de hoje nem sabe o que é Continue. Nem exaurir. Exatamente. Obrigado, Evaldo. Obrigado. Exaurir. Você pede agora a contextualização. Explique pro ouvinte o que é o Continue. O Continue era assim, você tinha as vidas que quando você morria, você às vezes voltava um pouquinho pra trás, ou até continuava ele do mesmo ponto, piscando. mas voltava piscando imune, né, por um certo tempo e descontava a tua vida. Aí você tinha ali 3 vidas, por exemplo, você poderia ganhar mais e tal. Você morria, perdia essas 3 vidas, você precisava usar um Continue pra ter mais 3 vidas e continuar dali pra frente. Esse número de Continues era limitado, você tinha, sei lá, 2, 3. E normalmente era pro início daquela fase, né? Porque se você morria, você continuava naquele ponto. E aí quando você precisava de Continue, você voltava pro início daquela fase. Esse foi o momento elucidação para jovens. Que... E teve uma coisa que o André falou que eu acho que muita gente não sabe que é hoje, que é o password pra você voltar a jogar. Sim. Eu ia falar isso. Isso que a gente não tinha falado da senha, né? Que quando você desligava o jogo, não tinha como salvar em memória, você tinha que colocar a senha. É o O jogo password. te dava antes de você desligar. Ele acabou de dizer, o password é senha, caralho. Tá complicado, cada um fala uma Caralho, língua, um fala isso que eu ia português, falar. outro fala inglês, um fala japonês. Não, mano, alemão, o Mário não tava prestando atenção, porque eu comecei falando, eu falei exatamente isso que eu ia Eu sei falar, que não tá Bigode, prestando atenção, da porra. senha, da password. Não, e o detalhe, ele não te explicava o que era, ele botava assim, password, ele te dava lá uma sequência de caracteres. Isso quando eram caracteres, às vezes eram símbolos, que era uma merda pra então, isso que eu ia anotar. falar, quando era solzinho, estrelinha, aí tinha rostinho pra esquerda ou pra direita, aí você notou o rostinho errado, tá ligado? Aí Então, mas pra você se ligar que você tinha que anotar aquilo pra depois continuar a jogada onde você parou, era meio na sorte, tá ligado? Você ia fuçar... era jogar com o caderninho do lado, porque o bagulho não ficava Exato. eterno ali. Você anotava rapidão. tinha uns que não E tinha... não dava pra você tirar uma foto da password, porque não tinha telefone. Exatamente. Não, eu tirei a foto aqui da password, então espera terminar o filme, que aí daqui 2 semanas seu pai vai lá revelar. E se não queimar, tem a foto do E password. dependendo da complexidade do jogo, da quantidade de Yes. possibilidades que existia em cada fase, o Nossa. password era maior. Sim. Tinha jogo que era uma... Tipo, O password era o boleto, cara. Era o boleto. O password mais maldito de todos não era o password de texto, era o password de símbolos. Você comprava uma revista e ele escrevia lá, cabecinha, estrelinha, florzinha, aí você, mas se você tá usando a revista, você já é juvenil. Agora quem não tá prestando atenção é o Chico, porque a gente... Obrigado, Quinho. Obrigado, Quinho. A revista servia pra quê? Era pra ver código e fatality, caralho. E Não servia detonado. pra mais nada. Não, é que a gente já tinha falado do password com o desenho. Como é que era a revista? Super Game Power, Super Game EGM. Power. Era Super Game, a Game Power, aí juntaram Aí as duas, juntou. era Super Game Power, tinha Ação Games. Deixa isso pro episódio de revista. Vocês estão aí, eu vou Episódio voltar. de Tá, revista. você tá queimando o pau. Olha lá, põe no bingo, Quinho. tá queimando pauta pau. aí, anota no bingo. Queimando pau. Ô, a gente vai Porque, falar ó, em algum momento do Symphony of the Night ou não? É agora, aqui agora. ó. Não, só uma última coisa, a gente falou de Continue e Password, muita gente que deve estar ouvindo falando, porra, se o cara vai jogar esse jogo, ele vai saber disso, a molecada de hoje, porque existe uma febre aí de retro games e tem muita molecada que vai atrás. Só que não, porque a molecada usa save state, load state e foda-se. Então muitas vezes o cara termina o jogo sem nem saber que tem Password, que tem Continue, Pois é. que morre vida, porque o cara morreu, ele dá rewind no jogo Tá ali certo e usar save state continua. porque ninguém mais tem tempo hoje. Foda-se. Eu já vi cara apertando o load state quando ele toma uma porrada, né? Nem morrer. Tanto que os emuladores agora tem rewind, não sei se você viu. pode crer. Você dá um rewind nos últimos, Delícia. sei lá, 15, 20 segundos, são gravados, você fica Isso, voltando o Forza também e tem, refaz ninguém aquilo. reclama. Não, mas eu não acho ruim não, tem que ter O mesmo. Castlevania, esse último que saiu aí, a Collection, tem também. Sim. Tem que ter. E como a gente já tá ficando sem tempo, já temos 1 hora e não chegamos no assunto do episódio, vamos rapidão aqui, ó. Como sempre. Então, ó, Castlevania 4 foi isso aí, jogo da vida do Andrezão, chicote pra todos os lados, inovou no controle, semi-remake do 1, porque aí, paralelo, começa a era do só no Japão, que tem um computador lá que era um Sharp X68000, que saiu ali propriamente o remake de verdade do primeiro Castlevania, que depois, devido ao sucesso do Symphony of the Night, ele foi feito um port pra PlayStation 1, com algumas atualizações visuais. Tá, agora é a hora da gente falar o nome da crush do Quinho, né? Que é a Kojima, não o Kojima, né?
a Ayami Kojima, que ela criou toda essa imagem que a gente tem hoje do Castlevania. Se você vai ver o portfólio dela, né, a artista do Castlevania, você coloca lá no Google, só desenha vampiro andrógeno, Mamona Annie Rice lá pra fazer os bagulho. Tem um estilo de arte muito próprio, muito foda. Chegou a fazer Sandman também, umas outras coisas, mas ela é a mina do Castlevania aí, desenha pra caralho. E devido a todo o sucesso que ela fez com a capa do Castlevania, que o Estados Unidos cagou e meteu um castelo na capa, né? No Symphony of the Night. E o castelo é bizarro, porque eles usaram aquela abadia ou monastério, sei lá, mosteiro de Mont Saint-Michel, que é uma cidade na França, que é bonito, mas não tem nada a ver com o vampiro. Então, tipo... Mas aí, Shinkoio, rapidão. Quando você pega Estados Unidos estragando uma capa foda japonesa, você lembra de qual jogo? Pã. Eu lembro do Mega Man. Cara. Eu falando, mano, não pode ter falhado isso. Mas, tá ó, ligado? eu tava aguardando o Mega Man pra falar do Kid Drácula, que esse sim é o Mega Man de Castlevania, Esse é lindo. É bonzinho. que já passou, mas fica aí no ar o Kid Drácula voando tal como um morcego, Kid Drácula, lindo demais. É o meu favorito. que é a versão chibi do negócio. Que também foi relançado no PlayStation Network para PlayStation 4 e 5, e ele está no primeiro pacote do Castlevania Collection. Olha Aí só, sim, cara, gente. é enciclopédia. E é o Castlevania favorito do Mario. Mas esse não é canônico, não. Que o Kid Drácula de verdade é o Alucard, né? Todo mundo sabe. Isso é verdade, é. Voltando aqui, né? Saiu esse remake aí. Seguido dele, temos o do Mega Drive, que já foi falado que saiu depois, não foi exatamente junto, mas a gente tá falando uma diferença de 2 anos aí de um pro outro, né? Que só esqueci de falar que o melhor Castlevania é o do Mega Drive, porque tem gore, tem sangue pra caralho. ué. Qualquer bicho que você bate se explode sangue, então é melhor. O jogo pode ser uma bosta. Se tiver sangue, o Shinkoio gosta. Já ganha 2 pontos. Automaticamente. É. Agora sim deu 100 anos pro Drácula recuperar as energias. A gente vai falar Não, deu do 100 jogo. porque a gente chegou no 10º jogo. Chegamos no Drácula X, ou qual que é o nome japonês, mano? Rondo of Blood. Porra, não tá no Symphony of the Night ainda, eu vou me matar, velho. Exatamente, Kinho. Não é possível falar sobre o Symphony of the Night sem mencionar o Round of Blood, cara. Não dá. Não, sim, mas pelo jeito não é possível falar com o Shinkoio aqui, porque... É isso, eu tô trazendo informação. O que eu mais gosto desse jogo, desse nome, cara, é que tipo o bagulho é Round of Blood, mas tipo no mundo inteiro, foda-se, é Rondo of Blood. É tipo o maluquinho do Final Fight, o Andore, que é tipo André, mas mano, todo mundo traduziu como Andore e ficou Andore. E foda-se. Os poucos japoneses que eu conheci me chamavam Andore, ok. Andore the Giant. Mas ó, o Rondo of Blood se levantou, ele conversa tanto com o Symphony of the Night, que Rondo em japonês é um termo de um ciclo musical, tal qual uma sinfonia, só que nem tanto. Sim. Não, mas é isso mesmo. E faz o trocadilho, porque o japonês ele gosta de um trocadilho, já que as palavras deles querem dizer um monte de coisa, né? Eles aproveitam isso. Pra caralho. Porque também tem a ver com ressurreição, né? Cara, mas as palavras em japonês, na prática, elas são trocadilhos, né? Porque você junta dois significados pra ter um. Pensou a quinta série no Japão? Deve ser um inferno. Chegamos no Round of Blood, Drácula X. Chama X por quê? Porque é o 10º jogo da franquia, já passamos por toda essa porra aí, né? Comemoração. E tal qual aquilo lá do Japão, é um jogo que só saiu no Japão a princípio ali, ficou preso por muito tempo no Senjai. PC Engine. Engine não, mano, para! Fala em português, né? Ele joga o jeito mais difícil de falar a palavra. Exatamente. É que muita gente fala assim, aí eu quis meter um Dream Quest aqui. O jogo foi concebido com muito amor e carinho pro PC Engine. Muito obrigado. Certo? Ainda o Super NES estava em voga. Muita gente literalmente escrevendo pra Konami, assim, como é que um jogo tão bom como esse também não pode estar presente pro Super Nintendo? Então, a versão de Round of Blood foi comprimida, ainda assim de maneira bem justa, pro Super Nintendo, com o nome de Drácula X. Também para homenagear a 10ª edição do Castlevania. Uma coisa que a gente não falou do Castlevania até agora, que é um elemento muito importante, talvez mais importante que candelabros que soltam corações, são as músicas, né? Que tem uma trilha muito emblemática, né? Aqui a gente vai começar talvez com a música aí que virou o hino de Castlevania, que é a Bloodline. E como esse jogo é do PC Engine. Oh, meu Deus. Angina. Mangina. Cardíaca em inglês. É o PC Vagina. PC Vagina. PC Vagina CD. Oh, meu Deus do céu. Ele
tinha trilha de CD. E nessa época, o grande diferencial do CD era ter música de CD, não era ser midzinho. Então, a galera ficou de pau duraço com a trilha sonora dele. Fora, né, toda a construção que ele traz. Um gráfico, assim, muito além de tudo que a gente tinha visto até então, assim, de construção. Embora ele tenha um pezinho atrás de controle do que foi apresentado no Super Castlevania, né? De controle do personagem ser um pouco mais limitado, porque não tinham tantos botões também no PC Vajai na CD. E deu uma simplificada ali no controle, tipo, pra você atirar uma coisa não tem um botão, você tem que pôr pra cima e apertar o botão do chicote e tal. Caralho. Embora com os avanços do Rondo of Blood, Dracula X e pro Symphony of the Night, eu devo reiterar isso, a melhor trilha sonora pra mim é do Super Castlevania 4. Você ainda acha melhor? A trilha sonora, sim. A trilha sonora e tudo, né? Seu jogo favorito, caralho. Exatamente. Não, mas tem que a ser, né? trilha sonora daquele jogo é impecável. O Quinho, que é o sommelier do metal, qual que é a trilha sonora preferida? É a Symphony of the Night. Ai, ele gosta do metal espadinha, caralho. Mas tem até jazz aí no Symphony of the Night, não é? Também. Olha aí. A gente, óbvio, não vai falar desse jogo, porque ele nem canônico é, mas eu gosto bastante da trilha Está falando agora. da trilha sonora dos Lords of Shadow. Da trilha sonora. O jogo em si é meia bomba, mas a trilha sonora eu O gosto. Lord of Shadows 1 é muito Eu bom. gosto, hein? Meu favorito é o Lawrence Shadow. Abafa. Aí fudeu. Perdeu a God of War credibilidade. com Shadow of Colossus, não tem como ser ruim. Mas o primeiro jogo que usou esse estilo que depois o God of War usaria é um jogo bem bosta do Castlevania, que é o Castlevania 64. Sim, que é aquele 3D que é uma merda. 3D, Mas é o primeiro 3D, né? Meu Deus Tem do um céu. Castlevania que eu gostaria de falar ainda. Se não couber ainda no episódio, talvez a gente corte ele, mas eu gostaria muito de falar desse, que é o Symphony of the Night. Já viram falar? Pra chegar no Symphony of the Night, ô André, resume aí em um parágrafo a história do Rondo of Blood. Rondo of Blood, finalmente, eles, ao invés de continuarem com mais um, sei lá, Trevor, Simon, então Christopher Belmont, eles colocaram um molequinho mais jovem, chamado Richter Belmont. Dessa vez não foram nem 5 nem 10 meses, mas talvez um ano depois do Drácula ser morto, assim, novamente, magos, né, chamado Shaft, um cara bem doidão aí, decidiu mais uma vez trazer o Drácula de volta. O Richter é o bola da vez, é o Rickson Gracie, cara. Isso, é o membro da família Belmont vivo na época pra lidar com o mal. Então ele foi escolhido pra mais uma vez derrotar o Drácula. Eu acho que seria legal só a gente resumir um negócio assim. A história dele e do Castlevania Dracula X do Super Nintendo é a mesma, o jogo é o mesmo como princípio, mas tem os paralelos, as comparações, que você vai no YouTube e coloca lá, comparison o PC em Genesis NES, o que muda? E muda tudo praticamente assim do jogo, porque o Super Nintendo ele é muito mais injusto, mas tem um visual melhor, a música do PC Engine é melhor, então você vai ter aquele negócio que no final, a versão que vale é a do PC Engine, que foi a que saiu aí na coletânea pro PlayStation 4, Xbox aí, que é o Castlevania Dracula Hacking, é isso? Isso. Isso, né? Ele foi lançado no PlayStation Network, né? Pro PlayStation 4 e 5 como Castlevania Requiem, que é o Rondo of Blood, o original do PC Engine, e o Symphony of the Night. Isso. E tem também uma versão pro PSP, que eu gosto muito. Embora tenha perdido o charme da pixel art, né? Porque é um 2.5D, que é o Castlevania Dracula X Chronicles lá, uma porra assim. Tem horas que ele acrescenta muito no cenário, na profundidade e tal, que eu acho bacana. E tem como bônus você liberar o jogo original e o Symphony of the Night, que é sacanagem. Nunca teve um bônus tão grande num jogo que nem esse, né? A quantidade de pessoa que pegou só pra desbloquear e jogar o Symphony of the Night é absurda. Foi tipo o Mortal Kombat Shaolin Monks, que eu joguei só pra liberar o Mortal Kombat 2. Aí. Nossa. No PlayStation 2, né? Não tinha. É bem essa comparação. E o importante de falar agora, juntando os finais, todo Castlevania tem um final igual, que é você olhando do penhasco de longe e o castelo do Drácula desmoronar. Né? Isso, você venceu, sobe os créditos. Só que nesse Drácula X tem uma particularidade que você tá lá olhando o penhasco, o castelinho, e o castelo não cai. Aí a galera olhou isso e falou: tá errado, vamos fazer outro jogo só pra resolver essa treta. E fizeram, sim, falou, Agora sim. Toca a música agora, Vivaldi, toca no começo. Oficialmente chegamos. Caralho. Symphony of the Night que tem uma introdução muito bizarra, porque nessa época, era a época que tava a transição do 2D pro 3D, e aí a Konami pegou o time principal dela e falou, ó,
2D é uma merda, foda-se o 2D, faz 3D aí. E mandaram fazer os Castlevania 64, porque Nintendo é a casa do Castlevania raiz, do Castlevania canônico. E vocês aí que estão sobrando, vocês fizeram essa porra de jogo de PC Engine, você aí que dirigiu aí, o seu Koji Garashi, você quer fazer um joguinho? Só aí, metade do orçamento do Super Nintendo? Do 64. Calma aí, não foi bem assim também. O Iga, ele foi premiado pela Konami, porque ele tinha feito um jogo lá, que eu não vou saber o nome agora, um jogo meio de adolescente, de relacionamentos e tal, virou febre no Japão e esse cara ganhou notoriedade. Aí a Konami chegou e falou assim, ó, a gente vai deixar você escolher entre esses 3 jogos que a gente tá fazendo aqui, como uma forma de premiação por você ter ido tão bem. E um deles era o Castlevania. E aí ele bateu o olho e já falou, opa, eu quero mexer nessa parada aí. E foi uma das decisões mais acertadas que um diretor de videogame já tomou na vida, né? Porque, na verdade, o jogo pregresso dele, ele tinha feito Gradius, vejam só, fez o Round of Blood lá como auxiliar, ele não era nem diretor nem nada, né? Aí ele fez isso aí que você queria falar que era Tokimeki Memorial, que era um joguinho de relacionamento, e aí ele meteu o louco. Melhor jogo. Então esse jogo virou bem grande no Japão. A gente tem essa tríade aí que o Koji Garashi aí assume a criança, fala, deixa comigo aí, vamos fazer o 3D que eu vou meter um louco no PlayStation aqui, vamos fazer 2D mesmo, foda-se. Aí ele chamou a Yami Kojima pra fazer as artes, que é essa história que a gente já falou antes. Chamou a Michiru Iwanami lá pra fazer as músicas que ela já tinha trabalhado no Bloodlines do Mega Drive e no Contra Hard Corps. Então ela é muito boa de música, afinal, melhor música do Mega Drive. Logo em seguida, ele juntou um timinho de merda pra fazer o jogo perto dos padrões e começou no conceito de ser uma continuação propriamente. No conceito não, foi uma diretriz, literalmente. Olha, esse jogo, por causa, exatamente, igual vocês falaram, né? O castelo não foi desabado. Então tá, esse jogo precisa ser uma continuação direta do Round of Blood, né? Ou Drácula X pro Super Nintendo. E eles estavam pensando na época, ok, quais são as opções? Então na época havia, né? O Sega CD, pensaram pro Sega CD, mas né, que tá, como você mesmo falou, a casa era o Nintendo, mas a Nintendo tá começando a ficar limitada. Então chegou esse console chamado PlayStation. Então, talvez o que esse pessoal tá apresentando funcione exatamente, porque o PlayStation 1, diferente do Sega CD, ele tinha uma melhor renderização gráfica sobre o que eles queriam fazer como apresentação desse pulo de 2 dimensões para 3 dimensões. Então foi o console que apresentou uma melhor performance para toda a moda de 3 dimensões que estava sendo apresentada no mercado, diferente do Nintendo 64, diferente do 32X, né, do Sega CD, e foi assim, ok, então será o PlayStation. Como é que a gente trabalha em cima disso? E tem um rolê também, que o jogo ele ficou muito tempo parado no Japão, porque existia uma ideia do marketing da PlayStation americana, que eles estavam querendo provar o poder do console e tudo mais. Então não existia no começo, se for o lançamento do PlayStation, não tem jogo 2D. Eles proibiam, assim, que fosse lançado nos Estados Unidos o jogo 2D. No Japão, o jogo de lançamento é um beat'em up 2D, né? Que é o Hot Blood Family, alguma coisa assim. Demorou quase um ano pro Castlevania sair lá, e ele foi o primeiro jogo 2D lançado nos Estados Unidos pra PlayStation, justamente porque ele provou a qualidade superior do 2D naquela época, que todo mundo tava pagando pau pro 3D. Ele foi o primeiro jogo 3D em 3 anos de PlayStation? Não, ele foi o primeiro jogo 2D lançado nos Estados Unidos 2D, desculpa. Para PlayStation. Depois de 3 anos de PlayStation, eles lançaram um jogo 2D? Nos Estados Unidos não tinha jogo 2D. Nossa, que horror. E eu vou falar, o grande motivo de eu não ter jogado o Symphony of the Night até a gente decidir gravar o episódio, eu falar, deixa eu prestar atenção, era por esse preconceito que eu tive na época. Eu falei, comprei um PlayStation aqui, pode jogar jogo de Super NES, nem fodendo. Eu também. Não é? Ainda bem que eu não conheci o Mario nessa época. Eu já não tive esse... Você tinha 5 anos nessa época, mano. Tá falando? Não, mano, eu não joguei na época. Na verdade, eu acho que eu joguei uns 2 anos depois do lançamento. Mas o Metroidvania é o meu segundo estilo favorito de jogo, né? Então eu sempre vou procurar jogar jogo nesse Se o primeiro for Dark Souls, é não, é dating sim. Não, o primeiro é RPG, cara. O primeiro é jogo de relacionamento, dating sim, né? O primeiro é RPG, segundo Metroidvania. E terceiro Souls-like. Você também teve esse preconceito, Vivaldi? Ou você tem até hoje? De Castlevania. De Castlevania. De Castlevania. Não é com Castlevania. Eu tinha um certo preconceito com todos os jogos que as pessoas
falavam que a maior qualidade era ser sinistro, tá ligado? Porque pra mim era bobo. Saquei. Eu via essa parte sinistra como boba, então eu acabava falando, tá, mas eu até joguei alguma coisa, gostei e tal, mas não por isso, por ser um jogo bom e não por ser um jogo de terror, entre aspas. Sim. Na verdade, a venda do Symphony of the Night, que na verdade não vendeu, inclusive em números, quase nada nos Estados Unidos, né? Quando lançou. Inicialmente. É a questão da não linearidade e a exploração de um jogo que outrora era só plataforma. Então eles quiseram aumentar o valor de jogabilidade do jogo, então foi mais isso que eles quiseram focar. Tanto que o Iga, ele meio que falou, foda-se todo mundo da Konami, eu vou fazer do meu jeito, que a gente tava falando, teria que ser a sequência direta do Round of Blood, e que a cena inicial do Symphony of the Night é a cena final do Round of Blood, exatamente. E aí, a partir do momento que o Alucard entra ali no castelo, que é onde começa mesmo o Symphony of the Night, o Igarashi fala, beleza, já entreguei o que eu tinha que entregar de sequência direta, agora eu vou focar no que eu quero aqui, que é a jogabilidade, é o retorno estilo Super Metroid para áreas que você não podia acessar antes, porque você não tinha o poderzinho, inverter castelo, os caras eram 4, e não focar tanto na história. Você começa matando o chefe, né? Exato. É um dos grandes detalhes, assim, que ajudou bastante, já que a premissa é simples, mas ao mesmo tempo uma grande oportunidade. Se você voltar para os 4 primeiros Castlevanias, com exceção do Castlevania 3, você tem o relógio. Então você não poderia ficar muito tempo enrolando ou explorando como as coisas poderiam ser feitas em qualquer jogo. Então, novamente, voltando à capacidade que o PlayStation 1 oferecia na época em jogos maiores em 3 dimensões, por exemplo, assim, o primeiro Resident Evil. Então você poderia ficar para lá e para cá nos jogos, ou então Metal Gear também, você ia ficar para lá e para cá, explorando as coisas, levando seu tempo, curtindo o jogo, como se fosse um filme ou uma história em quadrinhos só pra você. Eles aprenderam isso com Round of Blood. Não existe tempo, então você pode fazer as coisas de maneira mais tranquila, calcular, e quando pensaram na dimensão do jogo, assim, peraí, se eu vou fazer isso 2D e ainda ter a oportunidade de colocar gráficos 3D em cima de jogo 2D, a fórmula que até então pareceria, isso não vale a pena, porque a moda é 3D, mas foi exatamente essa mistura de elementos e conceitos e eliminação de coisas que restringiam o jogador a ter pressa a finalizar um jogo, foi uma das principais, receitas de sucesso do Symphony of the Night. E precursor para vários outros jogos. Que é a exploração, né? Exatamente, você pode curtir o castelo, você não precisa sentir a pressão do tempo, e você pode salvar o progresso, tranquilamente. E é sacanagem um jogo tipo Metroidvania, que você tem que voltar várias vezes e explorar o Carrara 4, ter tempo. Não tinha como. A conta não fechava, né? Mas, assim, a minha opinião e na opinião da maioria das pessoas que gosta do Symphony of the Night ou que considerem um dos melhores jogos de todos os tempos, que eu considero, é que toda essa questão que a gente tá falando até agora, exploração, progressão, aí tem a história, aí não tem a história, o Igarashi tira, aí tem isso, aí tem o negócio de ser sinistro e o Vivard não gostar, mas também tem a questão de não ser 3D, aí o Mario não gostar. No final das contas, o bagulho se sustenta em si tão forte que todos esses elementos, eles são secundários, porque o bagulho, o todo dele é genial. Exato. Assim, não tem muito o que mensurar, é um bagulho que... Exato, tudo que nós falamos no começo, a introdução do sistema de plataformas, o personagem se movendo da esquerda para a direita, de cima para baixo, isso marcou, a receita funcionou, superou, sobreviveu ao teste do tempo. Então, por que não entregar um jogo nessa mesma fórmula, só que com gráficos de 3D? Ou seja, ainda dentro das limitações, entre aspas, do PlayStation 1, ficou um jogo de, ele não é 3D, então ele será 2D, mas ele terá uma resolução menor para ter uma performance maior. Isso fez o jogo, insuperável. Não, e essa questão do 2D que me afastou ele na época é o que me atraiu agora, porque se eu fosse jogar um jogo 3D da época de PlayStation 1, eu não jogaria, porque seria horrível. Seria então grotesco. Tem essa. E o Symphony of the Night foi super prazeroso jogar. O 2D, assim como o Drácula, sobrevive melhor ao tempo. Mas é real, porque assim, tem jogo que envelhece igual leite e tem jogo que envelhece. Tipo, o Zelda Wind Waker. Dá pra você jogar hoje, o jogo é de 2002. Não, e eles melhoram, na verdade, né? Porque o Zelda Wind Waker foi criticado pelos gráficos. Castlevania, querendo ou não, tudo era 3D. O pessoal, o jogo é foda pra caralho, mas... E aí, no final, é o que faz garantir o jogo uma longevidade maior.
26 anos já. O foda do Castlevania Symphony of the Night, que é o que faz ele valer um episódio e ser o favorito aí de vocês e tudo mais, né? É que ele criou um template que muito jogo indie hoje bebe, tanto da pixel art, que ele é um auge de uma era do pixel art aí, que a galera, geralmente quando a gente fala pixel art hoje, o pessoal lembra de jogo indie 8 bits, que é uma forma muito fácil da galera começar. Tipo Shovel Knight. Assim. Mas o auge mesmo é esse pixel art 16, 32 bits aí, final do Super Nintendo, Sega Saturn e PlayStation, né? Que foi uma coisa que o Nintendo não conseguiu pegar porque ele jogou fora todas as capacidades de renderizar a textura direito. No 64, né? No 64. Realmente, o ápice foi nisso daí. É interessante observar essas tendências motivadas por melhor renderização gráfica e sobre quanto que certas coisas não funcionam. Por exemplo, todos conhecem o Tomb Raider, mas quem joga Tomb Raider hoje em dia? O original não, né? Não dá. E é da mesma época, sabe? Não, Tomb Raider na época era um sucesso, tanto que era um jogo anual. Todo ano saía Tomb Raider nessa época aí, né? Então, mas o ponto é esse. Tomb Raider é igualmente celebrado como Symphony of the Night? Não. É conhecido, mas é celebrado? Individual como jogo, não. Eles têm, na verdade, uma influência similar. Sim. Assim, o Symphony of the Night, se você jogar o Symphony of the Night, ele dá um pau no Tomb Raider óbvio, né? De 95, acho 96. Mas, em termos de influenciar outros jogos, influenciar um gênero, por exemplo, se não existisse Tomb Raider, não existiria Uncharted. Sim. Assim, se não existisse Symphony of the Night, não existiria os 1.500 jogos indie que o Shinkoio tá falando, e não existiria, acho que nem Metroidvania, porque o Super Metroid sozinho não seria nada, e se não tivesse esse aprimoramento do Symphony of the Night, e colocando elemento de progressão, XP de RPG, você tem mais segredos, você inverte a porra do castelo, você tem um jogo completamente diferente. Eu acho que o que resume bem isso é assim, o Tomb Raider tem vários jogos que sobrepuseram ele, quanto à evolução daquele estilo. Você vai pegar, o Resident Evil 4, e agora o padrão de jogo com câmera atrás do personagem é esse, sabe? Aí já mudou o jogo, já tem uma evolução, e que tornou injogável o primeiro jogo. O Symphony of the Night, ele é um jogo que ele permanece sem sobreposição até hoje. Quando você fala Metroidvania e o cara não vai falar, começou com o Symphony of the Night, mas o legal de verdade é esse. Não, ele continua sendo foda pra caralho. Ele ainda é jogável, né? Ao contrário do Tomb Raider. Não só jogável, como puta jogo foda. Como muitas vezes você vai jogar Metroidvanias modernos e você fala, não me diverti tanto quanto com o Symphony of the Night. Eu jogo Metroidvanias numa quantidade perigosa, assim, até. Porque vira fórmula, né? Vira a droguinha do cara, né? Que, assim, inclusive a platina que eu tenho, que é mais difícil, foi no Hollow Knight, que é um Metroidvania. Hollow Knight é muito bom. Só que, assim, eu não acho nenhum Metroidvania melhor do que o Symphony of the Night. O Symphony of the Night, ele tem um lance que ele foi muito bem pensado. Não foi um jogo, assim, que foi feito às lascaralhas, foi acontecendo. Porque se você olha o mapa dele, você percebe que, assim, o caminho que você segue a princípio, ele é a espinha dorsal do mapa, que fica bem no meio, na horizontal, e aí as ramificações que vão levando pras áreas, elas não são coisas assim que você, eu vou ter que voltar até ali, que merda, né? Tudo tem um portalzinho, você tem que passar nesse corredor e vai pra lá. Tem um lance de design que todas as áreas, você bate o olho, você sabe onde você tá por causa da decoração que o Drácula fez naquela sala. Grande decoração aí, assistia muito o GNT, né? Então ele fez ali bonitão, o castelo dele com várias áreas que você percebe rapidamente onde você está, né? É um conjunto de todos os Castlevania, que você tem a Clock Tower, você tem a biblioteca, você tem a parte aquática. E no Super Metroid, que é o que a gente tinha da parte do Metroid do Vania aí, né? Ele era um jogo muito repetitivo nessa parte. Né? Ele não tinha uma forma de você se achar tão organicamente que nem o Symphony of the Night. E isso eles copiaram do Symphony of the Night depois. Isso. É que na verdade o Super Metroid ali do Super Nintendo, você tem a capacidade de cartucho também, que não deixa fazer muita coisa. E eu acho que a premissa do jogo em si, você tá num planeta, assim, tudo bem, você tem biomas diferentes, você podia brincar com isso, mas eu acho que a questão era fazer um negócio meio parecido, enquanto que um castelo, você tem exatamente o que você falou, você tem a cozinha, você tem... E assim, o bagulho que eu acho bizarro, que até agora já falamos de uns 10, 15 jogos aí, todos os jogos têm castelo, mas cadê a Vania? Caralho. Oh, meu Deus.
céu. Que fuma um maço de derby por dia. Como? Oh, meu Deus do céu. A gente tava falando da construção do castelo, dos ambientes, né? E esse jogo ele também é uma quebra muito grande na franquia, porque primeiro a gente tem o Alucard, né? Que é um personagem que luta de espada, não tem chicote. Bloodline tinha isso já. Durante os 3 anos de desenvolvimento do jogo, eles ficaram assim pensando, ok, como é que a gente pode criar um novo Belmont? O que a gente precisa fazer, já que haverão também elementos de RPG inseridos? O que os Belmonts são conhecidos por? Ok, chicote, cruz, machado, etc. Então eles perceberam uma limitação num personagem Belmont para colocar, peraí, e o próprio filho do Drácula? Ou seja, como nós até fizemos a piada aqui, ele tem mais classe, essa foi a conclusão que eles chegaram. Então ele pode ter um melhor sprite para colocar capa, cabelo, uniforme, escudo, diferentes armas, então ficou quase uma conclusão lógica. Ou seja, assim como o Chico falou, assim, quebrar o molde, mas ao mesmo tempo ele celebra tudo que foi feito do Castlevania. Então vamos pegar aquele cara ali do Castlevania 3. E assistiram aquele filme O Filho do Drácula, de 43, que o Filho do Drácula chama o quê? Alucard, que é o quê? É Drácula ao contrário! Oh, meu Deus! Nada, o cara tava andando com o Drácula escrito no papel, passou no espelho e viu o reflexo. O reflexo era o Alucard. Que é estranho, porque Drácula não deveria ter reflexo, né? Não, é vender esse filme. A melhor parte disso tudo que o André falou é que você dá uma solução extremamente simples para um personagem principal, que é que você coloca um híbrido, né? Metade vampiro, metade humano. Aí você fala assim, ó, pô, o cara é filho do Drácula, então ele vai poder se transformar num morcego, ele vai poder virar um lobo se ele quiser, ele vai poder empunhar espada de luz e, tipo, magia. E do lado da mãe dele, que ela era uma feiticeira, né? A mãe dele. Ele vai poder colocar as magias. Você tem também a introdução de podia ser melhor aproveitado, mas é um bom elemento, que é assim, você pode ser Dark ou você pode ser Light. Conforme você vai jogando com o Alucard no jogo, se você focar mais em porradaria, tipo espada, e se transformar em animal e ir na força bruta, você vai aprimorar o lado dark dele. E se você usar a parte mais de magias que você tem no jogo, você vai aprimorar a parte mais light dele. Então, assim, o Alucard ele vai crescendo como ser conforme você vai usando as habilidades dele. Então, ele vai ficando mais próximo da mãe ou do pai, podemos dizer assim, né? Dependendo do que você faz no jogo. Mas isso, como já diria o Michael Jackson, doesn't matter if you're black or white. No final do jogo não tem muita diferença. Mas a história começa com você lá, a gente já falou, né? É o final do Round of Blood. Isso, você derrota o Drácula e aí passa-se um tempo, a galera vê, pô, tá errado esse final, Castelinho não caiu. É um começo bem cinematográfico mesmo, né? Porque você começa a música super animada, com começo de tela, como se você realmente estivesse pegando um save ali no último mestre. Cria o clima de uma maneira ali fodida, assim, pra você começar. É o começo que eu gosto de batizar de começo James Bond. Todo filme do James Bond tem que começar na porradaria, na ação, pra depois começar a historinha. Então, é setlist de qualquer show de banda, assim, tem que começar com a porradaria. E é muito bem apresentado, porque assim que você termina, né, você mata o dragão no começo, aí a cena vira uma fotografia e vai assim, ó, isso agora é uma coisa do passado. O começo ele é tão bom porque você tem o elemento de surpresa de assim, tipo, puta, vou jogar de novo com o Belmont, legal, mas, né, podia ter uma mudança. Aí acontece isso, foi só uma memória, o jogo nem começou ainda, seu merda. Então toma aqui essa fotinha aqui. E aí a segunda parte que aí termina o epílogo e começa o primeiro capítulo, né? Que não é dividido em capítulo, mas começa o jogo. É o Alucard pilhadaço, né? Você vê o Alucard loucão e tipo, só da corrida dele na floresta, você já percebe, esse cara não é humano. Exato. Então esse cara aqui bem apresentado. Ele é maior do que a gente pediu até, né? A sombrinha vindo pra trás, brilhando azul. Então assim, vamos datar as coisas. 1792 tem a porrada ali entre o Richter, né, Belmont, e o próprio vampirão. Tem aquela cena, What is the Man, que a gente brincou, né, Miserable Little Pile of Secrets e tal, que virou icônica, apesar do voice-over ser uma porcaria, né? Mas a cena em si virou da hora. Tem a versão dublada por fã aí que eu recomendo, hein? Que é o mesmo cara, né, ô Vivard? É o mesmo cara dublando todo mundo. Inclusive, se você conseguir morrer, já aparece a Maria, que também é uma personagem como criança no mesmo jogo. Ela revive você, ela te dá energia e você volta pra batalha pra tentar matar o Drácula. Então, você não tem outra opção, você tem que matar o Drácula e você vai sobreviver ao processo. E na verdade, o início do jogo ele não é só pra linkar
o Symphony of the Night com o Rondo of Blood. Você vê depois que tem um motivo pelo qual eles mostram o Richter Belmont ali, e o porquê ele desaparece eles também vão contar ao longo do jogo. Então aí, o que acontece? Em 1792 o Richter vai lá, consegue botar o Drácula pra dormir de novo, e aí 4 anos se passam, né? 1796, Alucard chega correndo igual Tom Cruise ali pela floresta. Num exemplo de abilities, que eles chamam, é um trope de videogame, e abilities é quando você começa já no seu poder extremo, e logo em seguida acontece o que, Quinhosa? Acontece o que acontece quando a gente tava zoando ali com o God of War, que eu tava ouvindo a trilogia God of War esses dias de novo. Isso. Chega alguém que tem mais poderes do que o nosso anti-herói, o nosso herói no caso, que é a morte, a própria morte, e tira os poderes do Alucard. Fala assim, ó, você tá muito forte pra esse jogo aqui, ó, então vamos resetar suas habilidades. Maluquinho pagou $60, tem que fazer valer essa merda, perde tudo aí. A morte também é um personagem recorrente, né? Sim. E é engraçado Em porque... todos os jogos, por sinal. Como o Drácula ele é imortal, então ele bota a morte pra mamar, né? Então ela tá abaixo dele. É muito foda isso, na mitologia do Castlevania. Mas a morte é a morte, né? Então ela tem muito poder. Então, como o Alucard, teoricamente, ele só é semi-imortal, né? Ele pode ser morto, porque a mãe dele é humana. A morte vai lá e fala assim, cara, você pra mim Ele tá abaixo. ainda é filhotinho, então toma essa porrada aqui e vai explorar o castelo agora. E existe até um diálogo, assim, quase civil, educado entre os dois. A morte fala, para. Ela até pede assim, olha, cesse suas atividades, para com isso. E eu falo, não, eu vim aqui pra acabar com isso. O imbecil não destruiu o castelo, aí a morte fala, então tá, toma, tchau. Então toma aqui! Toma essa porra aqui! Uma coisa que a gente não explicou, né, que o Drácula, quando ele volta com o castelo, é igual a Xuxa com a nave, né? Chega o castelão lá e vai no penhasco. É isso mesmo. E aí ele vai causando morte e destruição, onde ele passa ali nos arredores, ó, agora esse acampamento é meu aqui, essa terra improdutiva agora só vai produzir morte. Ele chega matando todo mundo e foda-se, né? Então, e tem um negócio que dá pra você driblar a morte nesse jogo. Ah, não, Vibrar. sim. Os speedrun fazem tudo. É um dos easter eggs. Não precisa de speedrun, tem um cheat que você começa com todos um full set de arma lá que você Mas pode se ter. tem cheat, já não dá. É que não Não, é um não, cheat, não é um cheat, é uma é só você artimanha. pular, Sabe o que você faz, Vivardi? Ó, antes de você entrar no corredorzinho que você sabe que a morte vai te fuder, você tira todas as armas que você tá equipado, chega no lobinho que tem antes do corredor, ele vai te morder e quando ele te morde você voa longe. E no que você voa longe, você passa direto no corredor que a morte tá e continua o jogo sem a parte que ela te rouba tudo. Aí você continua. A morte ela tá tipo entre dois puxadinhos do castelo, assim, né? Sim. Eu fiz isso quando eu joguei pela última vez, agora depois que lançou pra PlayStation 4 na coletânea, porque eu só tinha jogado na raça, né? Eu falei, eu quero jogar com a armadura do Alucard. E grande parte do tempo é o one hit kill ali, que você faz, pelo menos no começo do jogo. Meio que tira um pouco da graça e da progressão, mas... Porque assim, ele tira todas as roupas do Alucard, né? Alucard's Greaves, Alucard, sei lá o quê. Escudo, espada, botas, capa, colares. As magias tira também? Magia ele não tinha. E o Symphony of the Night tem uma característica que ele tem um anti-speedrun, porque muita gente gosta de jogar ele, porque o mapa ele calcula quantos % do mapa você andou, Sim. quantos pixels você passou por cima, né? Tem a galera que quer chegar a 206% do mapa, tentando encostar em todo pixel que pode, né? Quebrando barreira, quebrando o jogo, simplesmente pra poder ter no save gravado lá quanto que o cara dominou o jogo, né? Ah, eu vou pegar a metamorfose de morcego porque eu consigo chegar ali em cima e ali conta com porcentagem. Que não é tão difícil no Symphony of the Night fazer, tá? O Alucard, ele começa a explorar o castelo e encontra a Maria. Poderia ser a Vânia. Poderia ser a Vânia. Oh, meu Deus. Agora, como o André falou, só que agora ela não é mais uma menina, ela é já uma adolescente quase adulta. Sim. Ela também tá procurando pelo Richter, né? Que desapareceu de uma forma meio que misteriosa ali 4 anos antes, né? Depois disso, ele vai explorando um pouco mais, acaba encontrando, que já foi mencionado também pelo André, o feiticeiro, que é o Shaft. E não é o Samuel Jackson? Não é o ele é um feiticeiro velhaco, um cara mais descolado, né?
Aí o Alucard descobre que o Shaft, com as suas feitiçarias, não é tecnologia, é feitiçaria nesse caso, tá controlando o Richter Belmont, porque ele quer lá, que é, no final das contas, usar ele como uma casca pro retorno do Draco. É uma das melhores sacadas do jogo, porque se você passar pro jogo normalmente, na primeira parte do castelo, sem descobrir esse detalhe da história, você chega no final do jogo, mata o Shaft e o jogo acaba. Aí você pensa, peraí. Não, você mata o Richard. É isso, perdão, exatamente. Obrigado, E Mário. eu vou te falar, aconteceu isso comigo. Tipo, eu sabia de tantos amigos falarem que o castelo invertido, mas não sabia que era algo especial, secreto. Então, tipo, eu fui lá, matei o cara, deu, ué, mas não inverte o castelo? Exatamente, você mata o Richter, que está, quer dizer, você não conhece o fato, né, mas ele está malvadão, ele está, sei lá, possuído, então você mata o Richter, o castelo não é destruído e o jogo acaba, então chegam os créditos do jogo. Musiquinha final, tem tudo. Exato, musiquinha, tudo. Aí você fala, peraí, cadê o Drácula? Por que eu matei o Richter? Qual que é o problema desse negócio? Então você, é uma sacada genial. Bem bolado, bem bolado. Não, É muito bem bolado isso. E na verdade, o que é foda é que você realmente pode acabar terminar e achar que é aquilo mesmo. É. Porque faz todo sentido. Eu comecei, eu era o cara que matou o Drácula. Óbvio, esse cara tomou o lugar do Drácula, tipo o naipe Diablo 1, saca? Que você mata e você vira o Diablo. Mas isso é pra você chegar na escola Todo e feliz. falar pro seu amigo, matei. Terminei ali, matei os caras, cara. Você viu o castelo invertido e o Akuma? Mas eu acho que traz muito disso, cara, dessa descoberta dessa época, de você jogar, realmente chegar na escola, falar que terminou, os caras, mano, mas tem outro bagulho, como assim? E os caras descobriram, cara. Porque ele é bem complicado, né? Pra você entender que existe algo além, é questão de 2 itens que você pega, né? 2 anéis, acho que tem tipo uma fala que ela junta. Não, um óculos. É óculos, eu sei lá, é um item A e o item B, e aí, tipo, juntando eles formam uma frase, pra você estar na parte do relógio a tal hora. Exatamente. Aí você leva pro relógio no centro do castelo. Isso. Aí essa parte do relógio se abre e você vai pra uma parte subterrânea, né? Até então fechada, né? Nesse jogo é até eufemismo, né? Aí você lá você encontra o item que você é um óculos que habilita você a ver coisas que até então você não via. Sim. Aí você vai para o Richter novamente e você vê um orbe flutuando acima dele, ou seja, está sendo dominado ou possuído. Aí você ataca o orbe. Em vez de matar o Richard. E o engraçado é que, mesmo com Exatamente. óculos, você pode matar o Richard e foda-se, tá ligado? Se sei. você tá com óculos, fala, foda-se, o negócio desse maluco, terminar e acabou. Aí você tem essas duas partes da história. Se você mata o Richter, acabou o jogo, sobe os créditos e o castelo fica lá ainda, né? O que você estranha. E aí o verdadeiro final, que é o que contém o castelo invertido, inclusive. Você mata o orbezinho, libera o Richter do controle do Shaft, né? Que tava usando o castelo em si, que o castelo ele tem vida também, né? E tem um lance do castelo invertido que ele não foi uma coisa planejada, né? Ele foi simplesmente acabou o dinheiro. Exatamente. A gente gastou muito aqui com design, com tempo, e acabou o dinheiro. O que a gente faz? Então, esse jogo que é aclamado caralho, tem um momento... É espelhado mesmo, literalmente espelhado o Não castelo. deixa de ser uma sacada genial. Você pensa, ok, o Richter agora tá liberado, a Maria tá aqui, tá tudo tranquilo. Aí você pensa, quem sabe agora o Drácula aparece. E aí? Não, os céus se abrem, durante a noite aparece um castelo novo. Aí você logicamente fala, peraí, então vou ter que passar por tudo aquilo de novo, de cabeça pra baixo. Estou com 10 horas de jogo. Fudeu. É uma excelente recompensa. Ele é invertido de cabeça pra baixo. Isso. Então ele é igual. Ele é literalmente um espelho do castelo. Você anda no teto? Exato, você anda no teto. Só que você tem inimigo novo, você tem itens A torre novos. faz um docking com a torre de cima. Exato. Aí cada tela já existe um monte de inimigos, ou seja, é mais pontuação pra você, mais dor de cabeça. Pra um fã também, isso é uma excelente recompensa. Ok, então, ao invés de jogar o jogo novamente, eu jogarei o mesmo castelo pra ver se dessa vez eu consigo chegar no Drácula. E você tem uns itens endgame lá também. E o que é legal é que, assim, óbvio que pelo próprio design, o Alucard do começo do jogo não conseguiria chegar lá. Não depois Não, de perder. Então, exatamente. como você já chega super poderosão, morcego, névoa, lobo, tudo, porque você precisa de tudo isso pra conseguir pegar os óculos lá e fazer isso daí. Quando você chega nesse segundo, é realmente um sentimento ali é o Alucard do começo do jogo, enfrentando um Sim. desafio à altura dele, assim. Perfeito, exatamente. E aí é que você tem realmente o que o Alucard foi lá pra fazer, né? Que é quando o Drácula finalmente desperta, né? Aí você tem que juntar os 5 pedaços, não é? Isso. Sim, existem elementos apresentados no Castlevania 2. O olho do Vlad, a garra do Vlad. É pra isso que a gente chamou o André.
Exatamente. Esse jogo, assim, pros fãs de Castlevania, ele é perfeito. Então, olha, os elementos do Castlevania 3, os elementos do 2, todo o história da família Belmont, todos os inimigos, todos os monstros de outras mitologias, múmias, sei lá, sucubas, morte, Frankensteins, coisas grotescas, sabe, anti-humanas, bizarras, tá tudo lá, trilhas sonoras, né, outro espetáculo à parte, com trilhas sonoras de rock, jazz, orquestra, música erudita. Cara, esse jogo é o prato cheio. Fora o que as coisinhas pequenas, né, que tem no decorrer. Tipo, por exemplo, tem uma parte lá numa das torres que dá pra você ver a parte de fora do castelo no cenário. Uhum. Isso é só um exemplo, né? Telescópio, né? Você tem um telescópio que você consegue ver um dos inimigos mais clássicos do Castlevania ali na água. E aí, se você senta numa das cadeiras ali naquele cenário, tem tipo um ninhozinho embaixo ali que você consegue ver. Aí, se você sai e entra, o ninho já tem um ovo. Aí você sai e entra de novo, nasceu alguém ali. Aí, sabe, tipo, esses easter eggzinhos, tipo... Esse é literalmente um easter egg. Ele deixa você brincar um pouquinho com o cenário, né? Que é o lance de todo jogo de exploração, pra ser bom, ele tem que te dar recompensa. E a recompensa não é simplesmente andar com a história ou uma arma, são essas coisas que você tá descrevendo aqui, que é você perceber o nível de detalhe, de carinho mesmo, né? Acho que a palavra é essa, que o jogo tem aí pra trazer uma experiência completa e você viver naquele mundo, né? Ele tá te teletransportando realmente pra aquele mundo. Sim. E ele potencializa o sistema clássico de segredos do Castlevania, né? Que você só quebrava uma parede para pegar um frango para recuperar energia, e agora você quebra a parede e você entra numa área completamente diferente. E come um frango. No final das contas, como a gente já falou de 99% da história, e já chegou no Richter sendo libertado e ele já pegando todas as partes do Drácula, você finalmente aí sim encontra o seu pai, uma batalha emocional, filosófica. Como já tinha som de CD, toca o quê? Fábio Júnior. Oh, meu Deus. Ou Menor. Ô, André, mas você não gostou que quando você vai enfrentar o Drácula, a forma final dele é o Venom com a capa do Spawn de 3 cabeças? Às vezes o jogo pode te estressar a tal ponto, porque todo o fundo muda, né? E fica aquela tempestade visual de cores, etc. Mas se você perceber naquele monstrão, o Drácula continua sentado no trono dele. É só o simbionte. E esse monstrão, que parece bastante Venom, né? Sai atrás do trono e vira essa coisa que precisa derrotar. Então o Drácula é tão poderoso que você tem que enfrentar sentado. Mas aí eventualmente o Alucard, porque pela narrativa do jogo, o bem tem que vencer o mal, mas ele não consegue fazer sozinho, né? Sim. Com a ajuda da Maria Renard, ele consegue finalmente, aí sim, destruir o Drácula invertido ou não invertido, ou como que. E aí sim, o castelo começa a pegar fogo naquela cena clássica desmoronando. O Alucard sai do castelo, vê o castelo no horizonte sendo destroçado, destruído, e se prepara pro resto da vida dele, fugindo. Exatamente. Dá até pra ver assim, o Alucard com um balãozinho de pensamento, assim, olhando pro Riggs, assim, eu sou incompetente. Era isso que eu deveria ter feito, tá? Você tem jogos maneiros, mas os seus antepassados entregaram o serviço. Você pisou na bola. Seu pai era foda, você é um bosta. Seu moleque. E tem finalzinho diferente, não tem? Não, o Alucard fica na mesma, a Maria e o Richter seguem a vida deles, mas o Alucard fica na dele. Que é bem bastante parecido com os episódios da Netflix. Que depois ele vai ser meio que ressuscitado nas versões de DS, lá com outro nome em japonês doido lá, porque as continuações que vão ter pra Game Boy Advance e DS vão seguir avançando no tempo e mudando, né? Tem um que é no Japão, aí tem outra vibe, mas a história fecha bem o ciclo aqui, né? E é engraçado porque depois que você termina o jogo, você consegue começar ele de novo com o Richter, jogando ele inteirinho, colocando o nome. Exatamente, quando você escreve o nome, você pode escrever Richter e você passa pelo primeiro castelo, passando por tudo aquilo. Isso. Jogando com Richter. O PlayStation saiu primeiro, depois de um ano saiu a versão do Sega Saturn. Que existia a lenda que era melhor, porque o Sega Saturn para 2D dava uma surra de pau mole na cara do PlayStation. Mas esse não era um dos casos, porque o jogo usa muita transparência, os efeitos 3D, e o Sega Saturn ficou inferior, mas aí os caras quiseram compensar, metendo um pouquinho mais de conteúdo, só que um conteúdo bizarro. Tem um jardim secreto lá que parece um cenário de filme infantil, tem uma prisão que não acrescenta nada, e uma coisa que acrescenta que todo mundo pagava um pau, tinha a opção de você jogar com a Maria. Você colocava a Maria no código que você jogava com ela, só que isso depois foi incorporado
incorporado nessas versões que a gente tem agora no PlayStation 4 da coletânea, no do PSP. Então, não precisa jogar do Sega Saturn não, galera. A galera fica aí querendo fazer retranslate, o caralho. Só pra terminar nesse final, são 3 finais possíveis. Tem um outro final sim, mas são 3 finais possíveis. Um que é o Bad Ending, né, que a gente já falou, você só simplesmente mata o Richter e aí parabéns. O bom final é ele, aí sim, pegando as orbes, indo pro centro do castelo pra encontrar o Drácula e matar. Aí a Maria vai embora com o Richter. E aí você tem o melhor final, né, que eles chamam, que acontece tudo isso do final bom. E a exceção, né, a coisa a mais que tem nesse final é o Richter chegando pra Maria e falando assim, mano, vai lá, o Alucard vai te ajudar, eu acho que você tem que ir com ele ao invés de ficar comigo e tal. Aí você tem uma cena extra ali da Maria falando com o Alucard no final do jogo, porque a Maria ela é meio que apaixonada pelo Alucard, só que não mostra se o Alucard corresponde ou não. Quem assistiu o desenho sabe que é complicado, né? Então assim, mas esse final ele tem, acho que ele tem uma porcentagem mínima, acho que você precisa de 196% contando o castelo normal e o invertido, né? Porra, meu irmão, você é um vampirão, vocês estão com preconceito aí, você é um vampirão, vive mais de 1000 anos, você não ia fazer tudo que podia, todo mundo que você conhece morre, mano. Porque a ideia dele é ser meio andrógeno no jogo. Ele não tem essa questão de sexualidade, assim. Mas esse jogo assim como o outro é Brainstorm, esse aqui é entrevista com o vampiro, né? Então é esse que é o rolê. Não, porque assim, o amor que o Alucard sente como ser humano é um amor paterno e materno. Tanto que quando ele mata o Drácula, ele fala, porra, cara, a nossa mãe amava a gente tanto e você fazendo essa merda aí, ela não ia querer que você fizesse essas porra que você tá fazendo. E aí no final ele meio que dá um resquício de Darth Vader ali, voltando a ser Anakin, sabe? O Drácula. Corta a mão dele? Não, eu digo tipo, ele fala, puta, você tem um pouco de razão, vai, Não sente remorso, mas ele fica um pouco balançado. Apenas um ou dois adendos que eu queria fazer, assim, a mecânica do jogo sobre o mapa, progresso, equipamentos, escudos, etc. Quando eu joguei o Batman Arkham Asylum pela primeira vez, eu falei, cara, isso é Castlevania puro. A liberdade de você ir pra lá e pra cá. Caralho, o André tá virando pro Shinkoio com o Mega Man, mano. Tá vendo o Castlevania em tudo. Mas é a verdade. Não, tô zoando. Fala aí. Não é à toa que o Arkham Asylum Blackgate é Metroidvania. É a prova do quanto que o jogo é influente. Sim. Com certeza, o cara assim, peraí, então vamos jogar o Batman nesse cenário, sem nada no começo, o Coringa lá no final, e enquanto isso juntar pontos e explorar todos os limites do asilo, né, pra finalmente enfrentar o Coringa. É a mesma coisa que Symphony of the Night. Vamos lá, considerações finais aí. Vivari, o que você acha dessa festança de vampiro que a gente fez aqui? Cara, falando especificamente do Symphony of the Night, eu comprei esse pacotinho aí que vem o Round of Blood e o Symphony of the Night. Comecei a jogar, mas porra, que controle ruim, velho. Não matou o chefe. É bem fluido pra época, viu? Controle diferente. É porque ele é feito pra você jogar no analógico. É no analógico? Não, No digital, desculpa. Então, mas esse tipo de jogo eu jogo no digital. Eu fico puto quando eu pego um jogo de plataforma que não dá pra jogar no digital. Sim, Mas assim, eu acho que ele não teve nenhum refinamento no controle, né? Eles relançaram o jogo do jeito que ele era. Ah, sim. Então tem umas coisas ali que acho que vocês conseguem jogar legal porque vocês têm memória muscular de quando vocês jogaram na época. Pra quem não jogou na época é meio esquisito, eu acho. Tive uma certa dificuldade ali pra pegar o controle, demorei e tal, mas dei uma avançada boa lá. Não sei se eu vou terminar. Talvez sim, talvez não. Talvez esse final mais curto. Vou matar o Samuel Jackson lá pra terminar mais rápido. Eu vou aproveitar a sua consideração, porque acho que eu tenho uma reclamação pra colocar aqui também, que o jogo ele tem um problema que ele tem esse negócio de ser difícil e frustrante, e ele não ajuda, porque você morre, ele volta pra tela de título. O Castlevania do Super Nintendo lá, do Nintendinho, você tinha um negócio, você dava o password, você voltava pro meio da fase, ou até a primeira vida lá, esse jogo você morre, ele te obriga a ver aquela porra daquela tela em câmera lenta, horrível de CG, que esse jogo tem um problema com CG, que era muito princípio lá, e tem uns CGzinhos escroto. É quando mostra que o 3D, que o 2D foi a melhor escolha, né? Porque quando você vê o 3D que aparece lá, você fala, nossa, ainda bem que é 2D. Puta que pariu. Mas era 3D Konami, né? Que nunca foi lá essas coisas. Aí aparece aquele sangue escorrendo ali, e meu irmão, aí... A risada ainda que zomba da sua cara por você zomba da sua cara, parece um poema lá, ó. Otário morreu, se fudeu. Não, e uma coisa que me irrita também é quando você tá numa telinha ali, você sobe uma escada, aí você volta, os inimigos estão todos lá de volta.
Mas isso é uma mecânica que é usada a seu seu favor, porque tem item que só é só monstrinho dropa e aí você precisa ficar farmando. É o conceito do farmar. Isso é comum em todo Castlevania. A tela do Game Over do Symphony of the Night é muito boa, que tipo fala, ó, então, nerdão, vai dar um rolê aí que a noite é jovem, né? Parabéns, ó. E aquele crânio, parece o símbolo do Motorhead, é muito bom. Depois de 30 horas de jogo, o que você mais vai ver vai ser essa tela de Game Over e um mapa que você vai toda hora ficar dando pause e olhando onde você tá pra fazer o negócio. Mas é isso, o jogo ele tem esse aspecto aí de não ser um jogo agradável de você jogar a princípio até você pegar as manhas, ele te condena muito e vai te fuder do jeito que você tem que insistir, né? Ele tem essa coisa antiquada de aí. Aprendizado. Não, mas ele joga na sua cara toda hora Game Over, vai lá dar load, entra no menu pra continuar onde você tava, então save state aqui tem que ser o que nós falamos, ele celebra a mitologia de jogos do 8 bits. Sim. Ao invés dos vários vidas infinitas com continues, não, vai ser o mesmo esquema de antes. Isso é que nem celebrar os anos 80 com AIDS. Que merda, cara. Oh, meu Deus do céu. Matou. Não, mas é por isso mesmo que eu joguei no emuladorzinho, naquele portátil que emula tudo ali, né, dos Batocera da vida, e era isso, cara. Tomei um golpe, load, não, zoeira. Era tipo, eu vi que eu morria, eu salvava em algum ponto e até tal ponto incomodava, eu voltava. Porque a parte do loading é muito chata mesmo. Não, tanto que eu comprei do Play 4 e eu prefiro jogar emulador por causa desse recurso de rebobinar, de fazer assim, porque ele só tem o save state, né? Mas o rebobinar eu ainda acho mais prático ainda, porque hoje em dia a gente tem pouco tempo e não dá pra ficar se frustrando aí porque você levou um ossinho na cabeça daquela caveirinha filha da puta que tava em cima da escada que você não tinha como desviar. Mas é isso aí, o jogo ele inova pra caralho, ele é um jogo seminal aí até hoje, serve como base de construção de mundo e de fluxo de gameplay, né? Esse negócio que a gente falou da espinha dorsal e tudo mais. Igual Tetris, joga muito Tetris, você vê Tetris em tudo que é lugar. Você vira o melhor arrumador de mala do mundo. Você joga muito Castlevania, ele é um jogo que te auxilia muito na localização em espaços de outros jogos, assim, né? Esse negócio de você perceber onde tá. Você vai jogar um GTA, sabe quando você conhece aquela rua, você sabe onde tá? Isso começou, se for ver, no Castlevania, né? Esse grau de importância dele aí, toda essa mitologia dele é uma coisa aí que faz ele vale a pena aí. E eu recomendo que jogue no emulador versão dublada por um fã. Um fã que não tinha visto. Por um fã. Ele faz todos os personagens, a Maria. Vou rebobinar. A Maria eu não cheguei pra ver, ó. Eu vou caçar depois. Vai ser ele com a vozinha fina. Tipo o Monty Python. Kim, manda essa. Bom, acho que eu já rasguei seda pra caralho no Symphony of the Night durante o episódio aí. Não só durante o episódio. Já falei em outros episódios, né? É um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos. E eu sempre fico naquela... Quando você faz alguma coisa muito boa pela primeira vez, você fica muito loucão, feliz e emocionado. Eu gosto tanto assim de Metroidvania porque eu quero a emoção e a adrenalina que eu senti quando eu joguei pela primeira vez o Symphony of the Night, e nenhum jogo consegue saciar a minha vontade por sangue. Olha aí. Do Symphony of the Night. A sua consideração final agora, André? Esse jogo pra mim foi um prato cheio, porque eu estava meio que decepcionado quando eu vi o Castlevania do Nintendo 64 e pensei, caramba, então essa será a nova tendência, né, dos jogos daqui pra frente. Tudo será essa câmera se movendo de maneira desajeitada, com gráficos assim, esquisitos, né? Esse será o futuro dos videogames. Eu estava pensando em comprar um 3DO, estava pensando em comprar um TurboGrafx, estava pensando em comprar até mesmo o PC Engine, etc. Aí quando chegou o PlayStation, aí eu vi esses jogos, né? O Tomb Raider, Resident Evil, Wipeout, etc. Aí quando apareceu o Symphony of the Night, que eu vi a propaganda dele pela primeira vez num gibi importado do Homem-Aranha, falou assim, mais de 1000 salas e muita coisa pra fazer, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente do slogan, mas eu pensei, aí eu vi uma foto pequena do jogo, eu falei, cara, isso parece ser 2D, parece ser de plataforma. Então, esse jogo pra mim foi um alívio, nossa, foi um prato cheio, porque eu pensava, ok, o Super Castlevania 4, Drácula X, quer dizer, o Round of Blood, né, que eu não tinha como jogar na época, eu falei, cara, esses serão os últimos Castlevanias nesse esquema. Aí quando apareceu o Symphony of the Night, eu falei, caramba, que recompensa, que prato cheio, que coisa maravilhosa. E é bom reconhecer, depois de tudo que nós conversamos aqui, sobre o quanto que esse jogo se tornou seminal, importante e matriz
para vários outros tipos de jogos que vieram depois. Um dos melhores já feitos, é um dos melhores da minha vida também. Cara, e que bom gostar de videogame e poder jogar um jogo como esse. O que o André acabou de falar é basicamente assim, muito obrigado, Deus, pelos meus pais terem transado no momento certo. E que toda a conjuntura da Terra com guerra, sofrimento e capitalismo para que esse jogo existisse para eu jogar naquele momento, porque isso compensou tudo. Mas eu falei de maneira bonita e apresentável. Eu quero manter a classe. É o que importa. Assim como o Lucard, eu quero manter a classe desse jogo. Ele falou tudo isso pra no final, mas eu prefiro o 4. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas o 4 é melhor. Então é isso, pessoal. Joguem Castlevania aí. Tem aqui uma boa conversa pra vocês se adentrarem nesse mundo vampiresco aí. Tá aqui, ó, a porta de entrada dessas drogas. Esse episódio tá de fácil acesso, pelo menos por enquanto. E vamos nessa. Ô, Quinho, fala aí onde que o pessoal achou o Mateus Chefe, já que você tá quietinho. Todas as redes sociais, é só digitar Mateus Chefe, você vai encontrar não só os chefes, como também os Dráculas, os monstros, nossas caras feias. Aí vai poder seguir, comentar e engajar com nós. É isso. Até o próximo. Valeu! Valeu! Abracinhos. Créditos do episódio: André Santana e Bruno Medeiros. Pauta: Fernando Vivaldini. Edição, trilha sonora e pauta: Guilherme Barata. Identidade visual e pauta: Mário Perim. Pauta. E nesse episódio foi feita uma versão da música Princess of the Night, do Saxon. Tem a idade do Quinho. Não, eu tinha menos 2 anos em 86. Menos Mano. 2 anos, ainda tava no saco do seu vô, nem no pai tava ainda. Nossa. Qual é a lógica disso? Ficou estranho, né? Agora eu entendo porque podcasts precisam ser editados. Depende dos participantes. Caralho. O único relato que existe do vampiro pobre é aquele que tava no barzinho lá, todos os vampiros tomando safra de sangues de virgem, de décadas e tal. Aí ele chegou e pediu uma aguinha quente. Aí ele, mas pra que você vai fazer com isso? Aí deram a aguinha quente, ele tirou uma OB usada e fez um chazinho. Ai. Eu não entendi. É que ele é um vampiro pobre, coitado. Ele não tinha sangue. Ele tem que fazer um chazinho de OB. Toma sangue de menstruação. Exatamente. Oh, meu Deus do céu. Pô, o Super Contra é bom pra caramba no Super Nintendo. Super Contra é só quando você é amigo do açougueiro, né, velho? Senão vem um Contrinha normal ali. Senão vem um colchão mole ali. Vem uns bagulhos meio zoados. Caralho, eu vi um colchão mole de um contrafilé. É um negócio complicado. Foi tipo, atirou no escuro aí, relaxa, Didi. Que analogia Desculpa se eu não estranha, tenho o mapa do boi na minha frente agora. É uma analogia bem estranha. Na prática, elas são trocadilhos, né? Porque você junta dois significados pra ter um. Pensou a quinta série no Japão? Deve ser um inferno. Mesma palavra que fala buceta chama lápis e ônibus. Meu Nossa, Deus e do o pior céu. é que a palavra mais pesada pra buceta em japonês é manco. Manco? E é tipo assim, é nível hard, assim, que você pega na revista pornozona, assim, eles não escrevem, eles põem, tipo, no lugar de uma das letras, eles colocam uma bolinha, assim, pra não deixar escrito Carai. isso. E foi muito engraçado que eu descobri isso, porque uma amiga minha, japonesa, Ariho, eu tava com ela, morou aqui no Brasil uns tempos, eu tava andando e ela tava com um tamanco. Falei, nossa, que da hora o seu tamanco. A menina ficou em choque, assim, lá. Não, cara, que você falou? Tá ligado? Aí ela me explicou, assim, Eu quero saber a história dessa porra desse jogo. Eu tô até agora esperando a história. Não, a história a gente vai fazer igual no Chrono Trigger, né? A gente vai tuchar ela numa esponja. Fala pouquinho, fazer a pauta da história. Tô ficando aí triste, tem 5 minutos pra gravar. Vai, Quinho, resume aí.